Fala galera, tudo bem? Aí quem fala é o professor Helder, beleza? A gente vai trocar uma ideia hoje aqui, ó, sobre as obras literárias da Universidade Federal do Paraná, legal? Vamos conversar então aí, né, sobre esses livros, vamos ver aí, enfim, quais são as suas características, abordagens, escolas literárias e demais elementos que fazem parte, né, do universo aí, enfim, da Universidade Federal do Paraná, legal? A ideia então é fazer aí, né, todas as obras, conversar com você sobre todos os livros catalogados e, claro, fazer você entendê-los aí todos, mas a fim de que você consiga atingir um índice de acertos bem legal aí na hora da prova, beleza? Então chega junto, vambora. Olha só, a ideia aqui, meu queridão e minha queridona, é a gente falar então das obras literárias catalogadas na Federal do Paraná. Que obras são essas? Temos então 8 obras catalogadas, legal? A primeira delas se inicia lá no ano de 1792, período literário do arcadismo, legal? Com o famigerado Tomás Antônio Gonzaga, livro pertencente ao arcadismo, galera, livro de poesias, no qual o cara aí vai falar muito sobre a mulher dele, né, a tal da Marília, certo, né, enfim, que era uma espécie de alter ego ali da Maria Doroteia e tal, e é uma obra também muito voltada para questões culturais, bucólicas, né, e tal. Já na sequência, galera, em 1855, ou seja, no século XIX, temos um período literário do romantismo, legal, única obra do romantismo catalogada na Federal nesse ano, né, que é o livro Noite na Taverna, galera, que embora pertença ao romantismo brasileiro, ele não dialoga muito com o romantismo brasileiro, né, é uma obra que não tem muito a ver com as características do romantismo que foram feitas, né, enfim, aqui no Brasil, certo? É um romantismo mais europeizado, o nome dos personagens são sempre, né, nomes estrangeiros, tem toda aquela vibe meio gótica e tudo mais, legal? Bom, indo pra frente, ainda no século ali, né, enfim, 19, viradinha pro século 20, temos aí, né, enfim, uma obra de 1901, do período literário do realismo, galera, que é o período literário aí bem importante também, né, porque tem a obra lá do Machado de Assis, legal? Aqui temos a obra da Júlia Lopes de Almeida, que tá catalogada em vários vestibulares, né, na FUVEST, certo, Unicamp, legal? Ela tá aí presente em vários locais distintos, né? O livro que tá aqui, galera, chama A Falência. Obra essa que é um romance, legal? Um romance bastante metafórico, bastante simbólico, extremamente crítico, como todo texto do realismo, né, no fim das contas. Ainda nesse século XX, temos aqui em 1960, na terceira geração modernista, legal? Aquele que é um dos mais importantes livros, né, galera, para você citar em redações, concursos que você venha fazer e coisas do tipo. O livro se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Livro que mistura um pouco ali de metaficção, né? Tem a ver aí muito com a questão da linha limítrofe entre o que é real e o que não é, né? Tem tudo a ver aí, né, galera, com o Brasil atual, legal? Indo pra frente, temos em 1975 a obra, né, enfim, aí, ó, chamada Poema Sujo, do Ferreira Goulart, que pertence, galerinha, à terceira geração modernista. Alguns estudiosos, né, alguns aí beletristas, colocam essa obra já no pós-modernismo, legal? Mas é um livro extremamente experimental, é um livro que tem a ver muito com a questão política. Ele estava exilado, né, galera, lá na Argentina, coitado, né, tanto lugar para se exilar, olha aí, ó, foi bem lá, né, e além disso, é um livro que tem muito a ver com a questão histórica, né, do Brasil ali na década de 70, beleza? Agora já nos anos 2000 em diante, temos o primeiro deles aqui, ó, o livro de 2013, também aí, né, enfim, pertencente, portanto, a esse movimento do pós-modernismo, o livro do Sérgio Rodrigues, galera, livro esse que se chama O Drible, legal? Esse aqui também é um romance, assim como A Falência, né? Assim, de certa forma, ali como o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, legal? É um romance grandão, memorialístico, que tem a ver aí com questões políticas também, mas principalmente com relacionamentos familiares, né, e tal. Bom, terminando a lista, né, os dois livros aqui pertencem aos anos 2000 e são bem mais recentes. Em 2015 a gente tem a obra aí chamada O Livro das Semelhanças, né, da escritora Ana Martins Marques, legal? Gente, esse aqui é o terceiro livro de poesias, ó, a Federal aí esse ano fez algo que ela pouco fez na sua história, né, cobrar 3 obras, né, enfim, aí de literatura poética na sua lista. Isso quer dizer, então, que indubitavelmente você vai ter pelo menos umas 2 questões, né, de literatura, né, na prova, que vão envolver a parte da poesia. E o último livro, galera, de 2018, portanto, também pertencente ao pós-modernismo, se chama O Sol na Cabeça, galera, legal? Do escritor chamado Giovanni Martins, né? Esse aí, gurizada, é um livro de contos, beleza? São 13 ao todo, e esse livro fala muito sobre questões relacionadas ligadas
ligadas ao contexto histórico, social, né, do qual faz parte ali o Giovanni Martins. Ele que é um cara que vive numa comunidade, né, tem a ver aí com esse ambiente social excludente, a invisibilização, a violência, certo? Não somente violência física, mas também psicológica e tal, né, estrutural. É um livro muito atual, né, infelizmente, mas extremamente muito bem escrito aí, né, pelo grandioso Giovanni Martins. Então tamo aí, galera, essas são as obras, esses são os livros que você precisa conhecer e ler aí para a prova da Federal, legal? Vamos começar então, claro, pelo, né, enfim, primeiro deles, certo? Que é aí, ó, o tal do Marido de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Esse livro, galera, foi escrito lá em 1792 e, portanto, pertence a um movimento literário de quando o Brasil ainda nem era um país independente, né? Ou seja, o movimento literário do arcadismo, legal? Aí do lado, ó, você vê uma xilogravura, uma espécie de fotografia da época, né? Que era feita com lápis e tudo mais, uma espécie de desenho, enfim, massa, atribuído, né, ao Tomás Antônio Gonzaga quando ele tinha, supostamente, ali, os seus 45 anos de idade, ou seja, já tinha se envolvido na Inconfidência Mineira, já tinha rolado lá todo aquele rolê, né, enfim, que levou ele, infelizmente, ao exílio, né, ao degredo aí do Brasil. Lembre que o Gonzaga, ó, ele não era um escritor brasileiro, ele havia nascido na cidade do Porto no ano de 1744 e vai morrer lá na cidade, né, enfim, no país, né, enfim, melhor dizendo, em Moçambique, legal, no ano de 1810. Lembra que ele foi exilado aí do Brasil, né? Ele era formado em direito, legal, assim como o pai, né, aquela velha história, né, que sempre tem ali, né, um QI, certo? Existia também um aí para o tal do Tomás Antônio Gonzaga, e assim que ele veio para o Brasil, o pai dele, que também era juiz, arrumou, adivinha só, adivinha aí, né? O pai era juiz, arrumou um cargo, é claro, de juiz para o seu filho. Ele, o Gonzaga, então vem para o Brasil e vai trazer aí, ó, a Arcádia Ultramarina. Esse nome, galera, se refere ao fato de que dentro do Brasil os caras criaram algo, um movimento semelhante àquele que havia lá na Europa na época, dentro de Portugal. Era o movimento do arcadismo. A Arcádia era mais um lugar, né? Era mais um ambiente, era como se fosse um clube literário, onde os caras jogavam um pôquer ali, trocar uma ideia, bater um papo, entende? E se chamava Ultramarina porque estava além mar, né? Estava aqui deste lado, né, do Brasil, legal? E ele então, o Gonzaga, ele vai se envolver em uma revolta nativista, certo? Bem famosa, que é a Inconfidência Mineira, muito influenciado também, né, por esses caras que estavam aí na Arcádia literária, legal? Como, por exemplo, o Silva Alvarenga, o Alvarenga Peixoto, né, o Cláudio Manuel da Costa, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, toda essa galera frequentava aí, né, gurizada, a Arcádia Marina, Ultramarina, perdão, e claro, obviamente, né, depois muitos deles ou morreram ou foram degradados, então, né, não deu muito certo aí esse movimento nativista. Ele fica preso um tempo no Rio de Janeiro, certo? Depois vai embora, né, quer dizer, é mandado embora do Brasil para Moçambique, e lá, galera, ele vai se casar com uma moça cujo pai era traficante de escravos, e ele, o Tomás Antônio Gonzaga, vai enriquecer traficando escravos pro Brasil. Olha que beleza, né? O cara que defendia aí os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, ideais lá, enfim, que estavam relacionados à Inconfidência Mineira, advindos lá, né, do iluminismo francês, o cara termina a vida dessa forma aí. É complicado. Bom, o livro Marido de Dirceu, galera, ele é dividido em 3 diferentes partes, tá? E no geral, o que cai mais no vestibular aqui na Federal é a primeira parte, beleza? Na primeira parte, a gente vai ter 33 poemas, beleza? Que foram todos, né, enfim, publicados lá no ano de 1792, beleza? A segunda parte é um pouco maior, ó, você vai ter ali 38 poemas, né? E essa segunda parte foi publicada no ano de 1799. A última e a terceira parte nem assim, muita gente nem atribui a ele, sabe? Ao Gonzaga. Há pessoas que dizem que não é ele o autor, né, dessas paradas aí, porque supostamente já tinha morrido, ou coisa do tipo. De qualquer forma, essa última parte é composta por 9 liras e 13 sonetos. Lembra, a palavrinha lira é um poema, galera, que é feito para ser cantado, sabe? Para ser declamado, entendeu? Não é feito para ser lido. O soneto, você lembra a estrutura textual que tem 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos, versos heterométricos, não, desculpa, né? Enfim, isométricos, legal? Massa, rimas também bastante vinculadas a padrões, como rimas interpoladas, por exemplo. Então o soneto tem toda aquela característica barroca, assim, né? No geral, galera, em todas as partes, né? A gente vai ter um pastor aqui, cujo nome é Dirceu. Então isso era comum no arcadismo, lembra? O cara se travestia ali, né, do pastor que fica mencionando, né, a amada dele e tudo mais. E no caso aí, ó, ele, o pastor, né, é um misto de literato, né, de juiz de paz e tal, e de minerador, beleza? O Dirceu, portanto, é apaixonadíssimo aí pela Marília, né, ama demais essa mulher e tal, e assim, ó, a ideia é que no início desse amor,
Ele não é um amor concretizável, ele tá tentando convencer a Marília, do tipo, ô Marília, me note, sabe? Chega em mim e tal, né? Ele meio que, não é que foge dela, eu acho que essa é uma palavra meio forte, mas ele meio que se afasta um pouco, sabe? Da Marília, né? Nesse contexto aí, né? Então, assim, ele e a Marília às vezes têm uma relação ali um pouco não relacionável mesmo, entende? Ela não tá ali com ele, é ele que deseja, sacou? Ele que anseia, né? Por esse relacionamento com essa pastora aí, tá legal? Isso era comum então no arcadismo, o pastoralismo, legal? Os versos, galera, lembra, são sempre bem coloquiais, isso serve para se distanciar, né, enfim, ali do barroco, que foi a escola literária anterior aí, né, ao arcadismo. Em relação ao arcadismo em si, é legal lembrar também que muitas características dos poemas que a gente vai ler e falar aí, né, e a Federal pode trazer também, galera, tem a ver também, é claro, com o período literário do arcadismo. Então lembrar aqui, ó, né, da cultura clássica, certo? Que esses caras vão retomar. Aí você vai me perguntar, Helder, mas como assim, cara, cultura clássica, né? O que que tem a ver esse negócio aí? Então, no geral, a cultura clássica tem a ver com a cultura greco-romana, né? Então, no classicismo, retomam-se elementos, fatores, ideias, louvores, formas, estruturas, enfim, que fazem parte, tá legal, desse universo aí. Então, o racionalismo, a apologia ao conhecimento, a ideia da razão acima, né, enfim, do sentimento, tudo isso dialoga bastante na época com os valores iluministas também, né? Temos também aqui, é claro, a imitação dos valores e dos modelos antigos. Os caras vão imitar, velho, os modelos clássicos na cara dura mesmo. É o famoso clichê arcádico, lembra? Eles não estão nem aí, cara, se você vai achar que é parecido, que é semelhante, que é igual. O importante é que fique, né, bom, entendeu? Então, o ideal de beleza, ele tá muito associado ao ideal de algo bom. A ideia de harmonia das formas, algo que convirja, né, para essa arte mais ética, mais bela, elaborada, sacaram? Essa é a grande sacada aí dos caras do arcadismo, beleza? Dentro dessa ideia, então, eles vão combater, olha aí, ó, os excessos do barroco. Eles não querem saber, né, galera, do período literário anterior, certo? Então, tudo que tá dentro do arcadismo, de certa forma, contrapõe-se ao barroco. Se o barroco tinha uma linguagem rebuscada, o arcadismo tem uma linguagem simples. Se o barroco tinha uma tendência filosófica, o arcadismo tem uma tendência mais bucólica, né, mais ligada à natureza. Se o arcadismo ele era uma parada mais ligada, cara, àquelas ideologias de crítica social, de reflexões de dualismos sobre igreja e, né, enfim, poder e tal, aqui no arcadismo basicamente vai se falar do amor, vai se falar da pastora que se ama, vai se falar da vida simples. Ou seja, o que caracteriza de fato, galera, e pra você lembrar, nunca mais esquecer aí, ó, o barroco, desculpa o barroco, eu falei do barroco, né, lembrei dele aqui, o que caracteriza, né, o arcadismo são aquelas duas palavrinhas rosas ali, ó, você tem que lembrar bem delas sempre que você fizer questões no vestibular, a Federal do Paraná, dentre elas, é muito provável que eles tragam essas expressões, ó, o bucolismo, que significa contato íntimo com a natureza, e o pastoralismo, que tem a ver com essa ideia de abordar temáticas envolvendo o amor, envolvendo uma vida simples, envolvendo uma vida lá dentro, né, galera, dos bosques, das florestas, com a sua amada, né, enfim, ali tendo uma vida dessas, legal? Então todo esse rolê aí, ó, faz parte, é claro, do arcadismo, assim como, olha aí, ó, os clichês arcádicos, legal? O que são, Edro, os clichês arcádicos? Então, são, assim, palavras, né, obviamente, como você tá vendo ali, inutile truncat, fugere urben, locus amenus e tal, mas são formas, né, de trazer pra dentro do poema algumas características que são pré-determinativas, assim, certo? É um clichê mesmo, é como se fosse uma fórmula, sabe, que os autores utilizavam. Então, ó, o inutile truncat significa escrever sem rebuscamento, escrever sem exagero nenhum, escrever de forma simples. Fugere urben, tá quase em português, vai, fugir da urbe, né, fugir da cidade, ou seja, valorizar a vida no campo, né, locus amenus, massa, de novo, ó, locus de lugar, amenus é ameno, ou seja, um lugar plácido, tranquilo, um lugar assim sereno. Aurea Mediocritas, galera, é um trecho de um poema, né, enfim, de um escritor lá da cultura romana, o Ovídio, e significa literalmente assim, mediocridade é dourada, né, mediocridade de ouro. Traduzindo, significa que a humildade é o ideal mais importante que o cara tem que seguir, sacou? Ele tem que ser humilde, ele tem que ser uma pessoa que não se importa com posses, não se importa com aparências, se importa com coisas mais importantes do que essas, como a amizade, né? Sei lá, o amor, né? E coisas assim, legal? Então a simplicidade, velho, e a humildade são dois ideais do Aurea Mediocritas também. E o Carpe Diem, né, galera? Que acho que esse daí todo mundo já ouviu falar. Ele também já existia no Barroco, né? Tudo bem que lá no Barroco
tinha outros, digamos, motivos, estava muito mais associada àquela questão da verticalização do poder da igreja, né, e tal. Aqui nada mais é do que vamos aproveitar o dia, vamos viver, né, enfim, em comunhão, amor e tudo mais, legal? Então aproveitar a vida ao máximo aí é o carpe diem, legal? Dentro dessa ideia então, ó, vamos trocar uma ideia aqui sobre pelo menos esse grande poema, né, enfim, aí, ó, do universo, né, galera, da tal da literatura, né, enfim, do arcadismo, beleza? Quando você abre o livro lá, né, enfim, do arcadismo, cara, você abre o livro lá do Tomás Antônio Gonzaga, primeira parada que você enxerga é o quê? É esse poema aí, ó, a lira número 1 da parte número 1, legal, do poema, beleza? E o que é isso aí, Helder? Ó, nessa lira a gente vai ver algumas características importantes do arcadismo, beleza? Ele vai ter aqui, ó, inclusive vai falar, né, com a Marília dentro do poema. O nome disso aqui, gente, é vocativo, legal? Então esse vocativo, ó, é uma coisa que vai aparecer bastante aí, ó, dentro do contexto, né, enfim, da literatura desse universo, legal? Outra coisa, se você for observar, há também aqui umas rimas, ó, vaqueiro com grosseiro, né, gado ali com queimado, assisto com visto, azeite com leite, tá vendo? Então a gente vai ter um padrão rímico, há uma preocupação do cara com a rima. Se a gente for contar sílabas poéticas nesse poema, a gente vai ver que só tirando lá aquele refrão aqui de baixo, ó, lembre que refrão na música, né, é aquela parte que se repete e tal, e essa ideia, galera, do refrão, ele vem, sabe da onde? Da poesia, é a poesia que tinha refrão, né, então o refrão aqui, ó, é a mesma ideia, mas vai se repetir ali, inclusive no refrão, ó, perceba que ele coloca a palavra estrela com letra maiúscula, né, personificando a estrela, ou seja, a estrela da vida dele é a tal da Marília, né, então assim, o poema, galera, do arcadismo, ele tem sim muitas características formais, tá, ele vai ter lá, ó, a estrutura formal, ele vai ter preocupação rítmica, ele vai ter preocupação com isometria de verso, mas claro que isso também é uma coisa, digamos assim, secundária, porque haverá outros poemas, por exemplo, eu já vou passar aqui para um outro poeminho, ó, nesse outro aqui que é a lira 10 da parte 1, veja, as sílabas poéticas aqui são bem menores, provavelmente aqui a gente tem uma redondilha menor, né, que é quando a gente tem 5 sílabas poéticas em cada verso. Há também ali, é claro, né, enfim, uma questão, né, de preocupação rímica e tal, mas entende, não é um elemento essencial, sacaram? Não é algo que vai fazer falta, digamos assim, né, para a sua leitura, tudo bem? Além disso, lembre que quase sempre os temas abordam essa questão do bucolismo, do pastoralismo, né, de coisa do tipo. Então ele vai dizer aqui, ó, que ele não é de se jogar fora, né, ele é um cara legal, ele inclusive tem as suas posses ali, ele tem casa, né, e ele vai tirar, né, as coisas ali básicas, ele fala lá vinho, legume, fruta, azeite, né, para dar uma vida, enfim, né, confortável, digamos assim, para Marília. Ainda nesse poema ele diz que mesmo depois da morte, né, mesmo depois que os dois já não estejam mais andando neste plano que aqui nos encontramos, né, alguém vai ler nos ciprestes, né, ou seja, olha só, né, que são as árvores, as araucárias lá, legal, né, vão ler os pastores lá, porque alguém foi lá e talhou, né, ó. Quem quiser ser feliz nos amores, sigam os exemplos que nos deram esses aí, ó, o refrão tá aqui de novo, tá vendo? Graças Marília Bela, graças a minha estrela. Então, Piazara, o lance desse tipo de poesia é que, na real, o que o Tomás Antônio Gonzaga quer deixar claro é que ele é um pastor, não é um eu lírico, sacou? Que é o Tomás Antônio Gonzaga. E esse pastor, ele gostaria de ter esse relacionamento com a tal da Marília, mas ele não tem. Ele tá mostrando pra ela como seria foda esse relacionamento entre os dois, mas ele ainda não é, entendeu? Ele ainda não existe, cara. E daí pra frente, nessa primeira parte, né, ele vai sempre citando coisas do tipo, inclusive ele diz que o Cupido, manja o Cupido, aquele bicho que fica voando com setas e tal, que ele é um grandíssimo lazarento, esse Cupido, né, que ele tentava fugir do Cupido, cara, ele não queria, né, ser mais um refém do amor e tal, mas agora, já que ele foi flechado, né, entendeu? Aí então ele ama tanto assim a Marília, ele gosta demasiadamente, né, enfim, dessa mulher. Então veja que assim, a gente tem um ideal, ó, narcisista aqui, né? A ideia de amor supremo por essa mulher que é uma musa inspiradora. Lembra? A Marília não é uma mulher de verdade. Ela não é uma mulher de carne e osso. Ela é um ser imaginável, assim, sacou? É um ideal de beleza. Mas o narcisismo burguês dele aqui, ó, não é nada. O que é mais importante? O amor que ele tem pela Marília, cara, que vai se completar quando eles dois estiverem morando na fazendinha dele lá, legal? Então, assim, ó, é uma equação simples aqui do classicismo,
né? A gente tem uma vida simples, dentro do ambiente bucólico, e é isso que vai nos trazer o quê? Felicidade, entendeu? Então a simplicidade associada ao bucolismo, haverá dentro dela aí o ideal de felicidade. Veja então que aqueles clichês que a gente falou antes, lá o áurea mediocritas, né, que é o ideal de humildade, o ideal do locus a menos, que é o lugar comum, né? Eles vão aparecendo no poema aí, né? Eles vão estando presentes, legal? Bom, outra lira, galera, ainda da parte 1, né, que existe aqui, que é bem famosa, ó, é essa lira número 10, legal? Essa aqui também ela é um pouco diferente, veja que ela é mais, né, enfim, concisa, os versos não são tão extensos, as estrofes são um pouquinho menores, mas tem toda uma outra estrutura, né? Então ele diz ali assim, ó: se existe um peito que isento viva da chama ativa que acende o amor, não habite neste montado, fuja apressado do vil traidor. Tá vendo? Ele tá meio que tentando te alertar que o Cupido, velho, com aquela flechinha dele tá chegando por aí e você, ó, dê no pé, cara. Por que ele tá falando disso? Porque ele tá dizendo que basicamente se você ficar flechado, né, pela seta do amor, massa, isso vai obviamente trazer a você, né, consequências não necessariamente positivas, mas, né, você ficará ali refém desse amor, né, você no caso, como acontece com o tal do Dirceu, pode não ser correspondido plenamente, entende? Então a ideia dele aqui não é criticar o amor, tá? E nem falar algo, né, dissemelhante dessa situação, mas deixar evidente apenas que, por conta desse sentimento, né, ele pode vir a trazer também consequências negativas, legal? Ruins, beleza? Então assim, ó, de novo, a gente tem todas as características do arcadismo dentro de um poeminha como esse, ó. A temática amorosa clássica, né, o lance bucólico, o equilíbrio formal, referência à mitologia, porque ele tá falando do Cupido, né, entendeu? Tudo isso aí tá aí presente, mas ao mesmo tempo ele também não escapa, digamos assim, né, às ideias de clichês arcádicos, mas ao mesmo tempo que não escapa ele também tenta ir um pouco além, né, então assim, ele fala que a Marília é um agente ativo no ferimento amoroso, sacou? Então a Marília, assim, no fim das contas, ela é lazarenta, sacou? Não, Marília, como assim, cara, você mudou minha vida, guria, que droga. Então o contraste entre o desejo e o temor de viver esse desejo é, de certa forma, uma antecipação até do tal do romantismo, né, que é o período literário que vem aí posteriormente, legal? Tem-se, portanto, galera, uma rendição disfarçada de advertência, olha só, bem legal aí, né, enfim, esse poema. Bom, galera, os poemas vão se alternando, o importante é você lembrar, né, que o bucolismo, o pastoralismo, a questão, né, das ideologias ligadas, né, enfim, a todos esses contextos associados aí ao universo do arcadismo, todos eles estarão presentes e serão muito bem visíveis dentro dos poeminhas aí que você certamente vai ler, legal? Dentro desse outro poeminha aqui também a gente tem exatamente essa mesma ideia. Ele fala assim, ó: muito embora Marília, muito embora outra beleza que não seja tua, com a avermelhada roda, a 6 puxada faça tremer a rua. Daí ele vai assim, né, descrevendo que não importa, né, todas as outras coisas do mundo, né, o amor que ele sente pela Marília é maior do que qualquer palácio, é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer dinheiro, é maior do que tudo, entendeu? É essa ideia que ele quer transmitir. E claro, a gente tem aqui, ó, de novo, né, uma estrutura que é um pouquinho diferente, ó, a gente volta lá pro verso decassílabo, a gente tem, né, enfim, ali várias comparações e alusões, né, mito-poéticas, legal, né, enfim, assim, ou seja, ele vai mencionar direto ou indiretamente outros poetas, outras pessoas, né, outras míticas e tal, presentes dentro do universo, né, galerinha, desse contexto que está presente aí dentro do arcadismo, que faz referência à literatura clássica, legal? Mas assim, o tema ali, ó, é a crítica ao luxo, à ostentação. Ele não quer esse luxo, ele não quer essa ostentação. O que ele quer é o amor lá pela Marília e tal, né? Esse amor, ó, não terá palácios, mas terá sempre um poeta, né, que o cantará, que o exaltará, que o engrandecerá, certo? Essa é a ideia, né, enfim, aí desse texto. Como que a Federal, galerinha, vai cobrar esse tipo de parada de você, legal? Então assim, das duas uma, ou eles vão te trazer um trecho de um poema, como nessa questão e te pedir pra interpretar. Então ó, nesse caso aqui, ó, ele trouxe um poeminha que não tem título, né, nem falou qual que é a lira, mas o poema fala assim, ó: da sorte que vive o rico entre o Fausto alegremente, vive o guardador do gado apoucado, mas contente. Ou seja, né, ele tá falando que tem duas pessoas aqui muito ricas, no meio delas ali, sem muito dinheiro, tá o guardador de gado, né, com pouca coisa, mas ele tá feliz. Beije, pois, torpe avarento as arcas de barras cheias. Eu não beijo os vis tesouros, beijo as douradas cadeias, beijo as setas, beijo as armas com que o cego amor venceu, bens que valem sobre a terra e que têm valor no céu.
Então ele tá aí destacando, né, claro, aquilo que pra ele tem mais valor, que no caso é o amor, o sentimentalismo, né, e assim por diante. Aqui ele vai, né, literalmente descrever, né, o poema e vai falar aqui embaixo o seguinte, ó, qual é o princípio, né, do arcadismo no qual se baseia esse poema que a gente acabou de dar uma olhada aí, né. Então assim, o princípio do arcadismo seriam os clichês arcádicos, né. Então, por exemplo, ó, aquele da Fugere Urbine aqui debaixo não pode ser, né, galera, porque esse daqui tem a ver com o quê? Tem a ver aí com o elemento de fugir da cidade, né? Ele não tá, né, falando ali que ele quer fugir da cidade, na verdade, ele está apenas dizendo que ele se sente mais rico por ter menos coisas, digamos assim. Não é também o inútil é truncat, porque isso aqui tem a ver com cortar o inútil, usar uma linguagem simples. Ele não está falando da visão bucólica, muito menos do pastoralismo, né? Então, ó, o ideal aqui seria o áurea mediocritas, mediócritas, enfim, né? Que é a ideia central, ou uma das ideias centrais do arcadismo. Bacana? Outro tipo de questão que a Federal gosta bastante de cobrar é aquela que ela até traz um poema, mas esse poema não necessariamente serve para muita coisa. O que ela quer é que você analise, né? Que você avalie, legal? As afirmativas abaixo, bacana? Então vamos lá, tem a 1, a 2, a 3, a 4, ele quer que você saiba, claro, qual ou quais delas está ou estão corretas. Então vamos na número 1, ó. A publicação das liras em Minas Gerais inspirou o anseio de liberdade política, tendo colaborado para a deflagração da Inconfidência Mineira. Lembre, gente, o que deflagrou a Inconfidência Mineira lá em Minas Gerais? Não foi a publicação das liras, foi a publicação de obra satírica, certo? Né? Enfim, foi uma sátira, legal? Feita pelo Tomás Antônio Gonzaga também, chamada Cartas Chilenas, beleza? Então não, ó, a número 1 aqui tá errada, tá legal? A 2, ó, a voz poética de todas as liras é do pastor Dirceu, certo? Que foge do amor por Marília até ser vencido por pelo Deus do amor, Cupido. E foi o que a gente falou aqui, né? Lembra? Ele não queria, né, necessariamente se sentir aí, né, enfim, menor, se sentir tão apaixonado, tão desesperado pelo amor da Marília, mas o Cupido venceu e tudo mais. Então o número 2 tá certo. A 3, ó, os versos metrificados, especialmente os de 5 e de 7 sílabas. Isso é verdade, gente. 5 e 7 sílabas, 5 é de redondilha menor, 7 é redondilha maior. E são esses aí que são mais recorrentes dentro da literatura do arcadismo e também, é claro, do Tomás Antônio Gonzaga, e ele fala que esse tipo de estrutura, né, é frequente e tal na tradição de língua portuguesa, certo, com certeza. A última, ó, as características árcades das liras se apresentam sobretudo no referencial bucólico, ou seja, fala muito do ambiente da natureza e tal, né, é reconhecível no mundo pastoril que é retratado. Essa daqui é a mais certa de todas, né, fala a verdade. Então estão certas 2, 3 e 4, a resposta aqui, ó, seria a alternativa D, né, portanto, beleza? Gente boa, então olha só, essa aí, né, enfim, é a ideia legal pra gente trocar aqui uma ideiazinha sobre o livro chamado Marília de Dirceu, né, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu espero que você tenha entendido legal aqui as características do livro, do arcadismo também, dos elementos que formam e estruturam essa obra tão importante, que você então na prova da Federal do Paraná acerte a todas as questões possíveis e plausíveis sobre esse livro, beleza? Então muito obrigado, valeu aí, um grande abraço do Helder, a gente se vê depois, valeu! Salve, salve meu caro, minha querida, tudo bem com você? Como é que você está por aí? Espero que muito bem. Vamos hoje aí continuar nossa incursão literária falando da obra do romantismo chamada, enfim, aí do Álvares de Azevedo, né, grande poeta. O nome da obra é Noite na Taverna, legal? É um livro de contos curtinho, bem pequenininho, mas muito importante e extremamente relevante do ponto de vista das suas estruturas e características. Então, bora falar do livro aí comigo, vamos lá. Olha só, gente, essa obra, certo? Ela foi escrita, publicada no ano de 1855, ou seja, na vigência daquilo que a gente conhece como romantismo, legal? O período literário de Noite na Taverna, então, é esse, beleza? Porém, lembre que Noite na Taverna é uma obra, cara, escrita por esse cara aí, ó, o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, gente, ele foi um cara a sui generis, assim, né, dentro do contexto da história da nossa literatura brasileira, por dois motivos. Primeiro, ele era um poeta, mas não era qualquer poeta, ele fazia um tipo de poesia que era chamada de poesia gótica, poesia ligada, lembra, toda aquela influência do Lord Byron, grande poeta inglês, certo, que influenciou aí uma galera no mundo naquela época. Em segundo lugar, o tal do Álvares de Azevedo, ele também era um cara muito ligado a temáticas filosóficas, a temáticas sociológicas, a assuntos, enfim, que eram insólitos, que eram quase sempre góticos e que, portanto, não tinham muita relação com a nossa realidade social brasileira daquela época, legal? Ou seja, gente, dá pra dizer que o Álvares de Azevedo, embora seja um autor do período do romantismo, ele se afasta um pouco do romantismo tradicional, né, que era muito mais ligado à figura
figura do índio, ou então as figuras femininas, ou ainda aquele romantismo mais clássico mesmo, de histórias de amor melodramáticas, né? Ele não vai fazer nada disso. Lembre também que ele, Álvares Azevedo, morre, olha, muito jovem, certo? Ó, ele vai nascer em 1831, vai falecer em 1852, ou seja, aos 21 anos de idade, ele morre, né? Então, assim, ele tem muito pouca idade, né? Enquanto tá escrevendo esses livros aí. E, obviamente, isso também influencia um pouco a forma da escrita, que tem um tom meio exagerado, tem um tom, assim, um tanto quanto grandiloquente, legal? O legal de lembrar do cara aqui, galera, ó, é o tom confessional da sua obra, ou seja, ele fala muito dele mesmo, não dele Álvares Azevedo, né, mas das experiências que ele vive, daquilo que ele passa, das preocupações que ele tem, sacou? Imagina, o cara tinha tuberculose era uma doença incurável na época e claro, isso vai trazer pra ele uma porrada de problemas aí, inclusive, é claro, a morte. Ele também vai falar, ó, sobre a idealização platônica, galera, ou seja, o amor que nunca concretiza, sabe? O amor que nunca dá certo, assim, por mais que exista, ou então o amor que na prática é sempre visto por um viés, assim, mais melancólico, triste, violento, às vezes opressivo, sacou? Ou seja, não é o amor bonitinho lá do romantismo, sacou? Aquela coisa do tipo, viveram felizes para sempre. E claro, né, gente, a temática da morte, a morte não vista como algo ruim, mas como o fim, ó, do sofrimento, sacou? O fim daquela angústia, né, existencial pela qual ele passa, legal? O livro Noite na Taverna, gente, sai póstumamente, certo? Ou seja, ele não vê o livro publicado, embora, é claro, os contos já circulassem, né, e tal, quando ele estava vivo. E ele, ó, vai escrever aqui contos góticos, né? Então é importante a gente lembrar o que é gótico, pra você não confundir com as bandas emo da vida que existem, né, hoje em dia, né, gurizada? O lance do gótico é que ele, gótico, está ligado a uma teorização, certo? Sobre a forma de você enxergar a vida, legal? Gótico, na prática, é aquele indivíduo ou aquela pessoa que enxerga a existência por um viés melancólico, individualista, triste, mórbido e assim por diante. Helder, mas isso aí tem tudo a ver com os góticos lá, com os caras emo e tal. Então, mas assim, a ideia dessas pessoas é que elas se vestem assim, não é verdade? Elas usam uma indumentária que lembra, né, os indivíduos meio Tim Burton, assim, né, que gostam desse universo. Esses caras góticos, velho, eles vivem isso, entendeu? A existência dos caras está associada a esse universo aí. Por isso, o Álvares Azevedo, ele faz parte do romantismo não convencional, ou seja, ele vai fazer uma literatura, olha só, insólita, gótica, fantástica, macabra, fatalista, pessimista, tensa pra caramba, ou seja, nada, né, do que os autores da época ali, tipo José de Alencar, até mesmo Machado de Assis, né, Manuel Antônio Almeida, dentre outros faziam, entendeu? E a estrutura do livro, gente, chamado Noite na Taverna, isso é importante lembrar também, para a época, para aquele período no qual o livro foi escrito e produzido, né, cara, e divulgado ali pra gurizada, é uma estrutura inovadora, certo? Que não era muita gente que usava, não era muita gente que fazia, porque era uma estrutura muito europeizada. Ou seja, a gente vai ter aqui um prólogo, uma espécie de, né, enfim, introdução, vamos ter os 5 enredos e vamos ter uma espécie de epílogo, que é tipo como se fosse uma cena pós-crédito, assim, sacou? Né? Isso não era comum naquele momento histórico e, claro, né, enfim, assim, também foi um chamariz, né, para a obra em si. Bom, tem 3 grandes temas, galera, certo? Que o livro vai trabalhar, legal? Certo? Esta obra vai abordar, então, né, 3 grandes temas aí na sua configuração e estruturação temática e, claro, dos enredos e das tramas. O amor é a primeira temática, mas lembre, a gente não tá falando daquele amor romântico. Então, olha só, são sempre elementos ligados ao amor, associados, galera, ó, a obsessões, aspectos patológicos, legal? Assim, coisas asquerosas, nojentas, repugnantes. Enfim, elementos, galerinha, certo? Que como esses aqui, ó, necrofilia, abuso sexual, toxicidade, violências, na realidade, não só não afastam os leitores, como criam neles curiosidade, certo? Os filmes de terror, no geral, até hoje, exploram muito isso, não é mesmo? A ideia de que, na prática, você não tá afim de ver, sei lá, uma morte macabrona rolando ali, mas ao mesmo tempo, quando ela acontece, tá rolando na cena do filme e você não consegue tirar o olho da tela, entendeu? O Álvares Azevedo, assim como outros escritores, né, desse mesmo momento histórico, perceberam essa questão, certo? E fizeram uso muito, né, enfim, disso na sua literatura aí. Outro tema, galerinha, comum pra caramba é a temática da morte, cara. Algo inevitável, algo inexorável, beleza? Ou seja, do qual você não pode escapar e que sempre vai acabar te atingindo, né? E de novo, gente, olha só, os temas aí, né, dessas mortes, nem sempre são, cara, não é que o cara morre de velho, morre atropelado, assim, num acidente. Não, cara, é assassinato, pacto, sabe? Um acidente que não era bem um acidente. A banalização, enfim, da violência é a grande temática, legal?
E a maneira como isso é visto de forma banalizada ou de forma, né, naturalizada no texto é que torna ainda pior, né, esse tipo de situação aí dentro da estrutura da literatura. E por fim, a bebida, né, a única forma deles evadirem-se, deles fugirem dessa realidade horrível na qual eles estão inseridos, gurizada. Esse aí é um outro tema bem comum na obra, né, e não, é claro, também dentro somente do romantismo. Lembra, eles estão, afinal de contas, numa taverna, né, enfim, eles estão num bar, né, eles não foram na igreja contar essas histórias, então é óbvio. A bebida exacerba esse grau de decadência, de degradação, certo? Né? Enfim, assim, esse grau, obviamente, de corrupção de valores morais aí, sacou? No qual a história vai rolar. Bom, a gente tem então 6, né? Enfim, ali, quer dizer, 7 capítulos no livro, né? Os 5 deles são as histórias propriamente ditas, legal? O primeiro deles, que é Uma Noite do Século, né? E o último que a gente vai ver depois, esses dois, galera, funcionam como prólogo e epílogo, sacou? Como a introdução e uma conclusão, digamos assim, né, pra história. Veja, nos 5 capítulos do meio, a gente vai ter o nome dos personagens. E por isso, gente, os contos são narrados na primeira pessoa. Porém, esse primeiro conto aqui e o último conto do livro serão narrados na terceira pessoa por um narrador onisciente que sabe o que está acontecendo na história, legal? Claro que não poderia deixar de ter isso aqui, né, gurizada? A ambientação, ela é soturna, sombria, né, gótica, sorumbática, mórbida. Os caras estão dentro de um bar. Parece que é um filme do Tim Burton que você tá vendo ali, entendeu? É aquele troço escuro, depressivão, as pessoas tudo vestido de preto, com os cabelos desgrenhados, entendeu? Lugar meio assim que não dá pra enxergar direito. Tá todo mundo que tá lá tá vivendo, né, enfim, a base ali, ó, de vinho. São pessoas libertinas, lascívias, né, ou seja, o sexo, né, e coisas do gênero tá muito ali presente. Numa mesa no canto desse bar, dessa taverna, tem vários amigos reunidos ali, certo? E aí, galera, muitos deles são os caras que vão contar as histórias que a gente vai ver depois. Olha só, o Solfieri, né, o Bertrand, o Guenard, o Claudius Hermann e também o Johann. Veja que existem 2 desses 5 aí amigos, né, quer dizer, desses 7 amigos aí, né, que não vão contar histórias, certo? Que é o tal do Archibald, né, e o tal do Arnold, beleza? Eles só estão lá na mesa, lá porque eles estão tomando todas meio de grátis ali, entendeu? Porque os amigos estão discutindo, conversando, sei o que, desce bebida, e os caras estão ali enchendo a cara. Bom, num dessas discussões, desses conceitos, galera, o que vai acontecer é que o Johann e o Solfieri, eles vão dizer o seguinte, que assim, a alma, né, humana, ela é imortal, supostamente, certo? E ela vai ter de sofrer eternamente, né, enfim, tudo aquilo que ela ocasionou de ruim. E aí o outro cara fala que tá, a alma é imortal e tal, mas na real a gente já tá vivendo isso na Terra, segundo ele, né, no lodo, na podridão, assim, sacou, né, enfim, na nossa realidade social e tal, legal? E aí eles ficam meio que nessa discussão filosófica e tal, e um deles decide então contar histórias que comprovariam o seu ponto de vista, ou seja, de que todos nós vivemos no lodo, na podridão, na desgraça, sacou, né, enfim, completa e mais profunda ali, né, cara, na coisa lazarenta do universo, legal? O primeiro que conta a história é o Solfieri, beleza? Então assim, daqui pra frente agora, ó, a gente vai ter histórias contadas pelos próprios personagens, entendeu? Então eles estão ali na taverna, tomando todas, tanto que em vários momentos das histórias rolam quebras, né, cisões, quando a história volta pra taverna de novo, porque alguém perguntou alguma coisa, porque alguém disse outra coisa, mas de repente volta lá pra história, entende? Então todas as histórias são flashbacks da vida dos personagens, né, elas já aconteceram em algum passado aí, né, distante na vida deles. Bom, o Solfieri, galera, é o cara, velho, que vai chocar o leitor por uma situação extremamente simples, né? Ele tá numa festa, sai da festa, tá transitando pela cidade de Roma, tá chovendo, é de noite, ele passa na frente de um cemitério, ele encontra uma daquelas, né, construções, sabe, cemiteriais, assim, né, mais bonitas e tal, legal, aquelas capelinhas, né? Vê que lá dentro tem uma moça muito jovem, muito bonita, que está sendo velada, que obviamente então morreu, né? E ele então decide beijar a boca desta menina, e quando ele o faz, ele percebe que essa menina na realidade ela não está morta, ela na prática está apenas dormindo. Então ele decide pegar o corpo dessa moça, levar esse corpo para casa, no meio do caminho um policial para os dois, o Solfieri fica com medo porque o policial fala que muitos ladrões de túmulo, né, têm estado ali por aquelas regiões, mas ele vê, o policial, olha só, que a moça realmente está viva, né, então ela não estava realmente morta, talvez ela tivesse narcolepsia, né, alguma doença dessas. E aí, gurizada, o que rola é que o Solfieri leva a mina para casa,
certo? Ela acorda, toma um susto do tipo, meu Deus, onde eu estou, quem é você, coisa e tal, certo? E ela depois meio que desmaia, né, com esse susto que leva por estar num lugar desconhecido. O Solfieri sai de casa, volta depois, mantém com ela uma relação sexual de primeiro grau, né, com ela morta, agora ela está morta de verdade, ou seja, rola uma relação de necrofilia, e depois ele decide então enterrar o corpo dessa moça no quarto de hotel onde ele se encontra. O problema é que o piso do quarto é de pedra pura, então ele decide colocar ela na parede, né, que tem uma parede mais, né, porosa. Ele abre lá um espaço, coloca lá o presuntão e o fecha. E aí assim, quando ele termina de contar essa história, todo mundo que tá ali na taverna olhando fica, né, com aquela cara assim, tipo, mano, meu Deus, Solfieri. E um deles pergunta, mas isso tudo não foi uma história? E aí ele, alguém pergunta pra ele, Solfieri, ó, isso tudo não foi um conto? E ele responde que não, que pelo amor da mãe dele, que pelo não sei o que parari pororó, ele jura que não. Tanto é que essa moça, ela tinha uma grinaldinha, né, no pulso aqui, sabe, né, como se fosse umas flores, né. E ele retirou isso dela, colocou no pescoço dele, e aí ele abre a camisa assim e mostra pra todo mundo que tá ali no redor essas flores já murchas, já mortas e tal, como ele diz, né, murchas e secas como o crânio dela, mas aqui estão, né, ainda e tal, as flores. Daí todo mundo fica se olhando ali, né, do tipo, meu Deus do céu, né, o Solfieri é um assassino, cara, é um necrófilo, é um lazarento, mas tá todo mundo querendo comprovar o quão corrupta é a alma humana de fato, entende? Então talvez, das duas uma, ou essas histórias sejam inventadas, ou embora elas se baseiem em fatos reais, elas são aumentadas, né? Bom, entra a segunda história, galera, que é a maior de todas do livro, chama-se Bertrand, legal? O Bertrand, ele é um cara bonitão, alto, forte, altivo, dinamarquês, trabalha numa embarcação, certo, né, num barco, tá na cidade de Cádiz no começo da história, né, na Espanha, e lá ele conhece uma moça chamada Ângela, e a moça é casada e é claro que não é com o Bertrand. O barco do Bertrand vai embora, galera, vai partir, e a Ângela, então, ela decide ir com ele. O que ela faz? Ela vai se despedir do marido? Vai se despedir do filho? Também. A despedida dela ela dá um remedinho ali, né, enfim, chamado ácido sulfúrico pro filho, ela mata o filho e também assassina o próprio marido, certo? E aí ela comete, portanto, matricídio e infanticídio, né, filicídio. E com isso, gurizada, o que rola? Ela vai embora com o tal do Bertrand, certo? A primeira parte do conto, então, já demonstra como o Bertrand é uma pessoa extremamente, no mínimo, né, enfim, aqui sendo eufemista, né, anormal, imoral. Na segunda parte, o Bertrand ele se torna um cara boêmio, bebendo muito porque a Ângela se separou dele. Nessas bebedeiras ele sai de um bar lá totalmente, né, bêbado, é atropelado por uma carruagem. Essa carruagem que estava sendo, né, enfim, dirigida ali por um velhinho, a sua filha, eles ficam com pena, se sentem culpados, arrependidos, responsáveis, levam o Bertrand, nem sabiam eles o que estavam fazendo, né? Levam o Bertrand pra casa deles. O Bertrand se recupera e sequestra a filha desse homem aí, legal? Certo? Essa filha então é desonrada, né? Ela vai ser, obviamente, né, enfim, ali, não só desonrada, como, né, vista como descartável e tal. E uns dias, meses, né, enfim, depois, o Bertrand vai perder, galera, no jogo legal de cartas para um pirata chamado Siegfried. E esse pirata exige que ele pague. Ele não tem que pagar e ele dá essa menina, né, como pagamento para o Siegfried. E depois ele descobre que a menina então se suicidou, né? Olha só, o Bertrand é um cara de gente fina. Ele não aguenta mais a vida de bosta que ele tem e ser a pessoa, né, gente fina que ele é. Então o Bertrand, ele tá lá na Itália nessa hora e tal, ele sobe numa colina bem alta assim e vai então tentar ser jogado de lá. Ele pula e aí começa a terceira e última parte do conto, galera, porque ele cai na água, mas bem nesse momento tava passando, né, um barco em direção a uma corveta, né? Certo? E a galera do barco vê ele caindo, vai lá pegar ele inclusive tá meio maluco, né, assim, porque caiu, acaba enforcando, inclusive, um dos caras que o salva da água, né. O capitão dessa corveta sabe que, né, enfim, ele é um marinheiro, né, pelas falas que ele tem, enfim, né, aquela velha história, né, dá pra conhecer o cara, né, quando ele trabalha nessas coisas, e o capitão convida o Bertrand, então, pra trabalhar nessa corveta. Ele trabalha durante um tempo lá, conhece a esposa do capitão, entendeu? Se é que você me entende, conhece muito bem a esposa do capitão, conhece bem mesmo, acho que você entendeu, né? Então pronto. E aí, galera, o que rola é que o Bertrand, né, tá nessa corveta, tá trabalhando ali, essa corveta vai ser atacada por um navio pirata, e a corveta vai ir a pique, ou seja, vai afundar. Então salvam-se o Bertrand, o capitão, a esposa do capitão e mais dois marinheiros, todos conseguem ir nadando até uma ilha ali perto. Quando eles chegam na ilha, não tem nada na ilha, nada, na água, comida, porra nenhuma. Os marinheiros tentam sair a nado, né, para tentar encontrar alguém lá para que salve eles. Não se ouve mais notícia dos dois.
Os tempos passam, os dias passam, começa a ficar com fome e o Bertrand e a esposa do capitão decidem assassinar o capitão para se alimentar da carne dele. Olha aí, galera, né? Canibalismo aí, certo? E é o que eles fazem, certo? Não sem antes né, fazerem amor ali novamente mais uma ou duas vezes, legal? Cara, assim, aquela velha história de nada tá ruim bastante que não possa piorar quando o nome do conto é Bertrand, né? E aí, invariavelmente, mesmo isso acaba não salvando-os, né? Porque carne de pessoa também não é uma coisa nutritiva, na verdade. A mulher acaba morrendo de sede, de fome e tal, de inação. E quando o Bertrand já não aguenta nem ficar de pé mais, ele vê assim, né, e tal, descobre, ele né, tá meio que observando que algumas pessoas conseguem salvá-lo, legal? E com isso, então, né, ele vai, né, se salvar. Ele vai voltar aqui pro bar, assim, ó. E aí ele vai olhar pra todo mundo ali na taverna e falar: e eu me salvei, só que agora eu tô com a boca seca de tanto contar essa história pra vocês. E ele fala: taverneira, me traga mais uma taça de vinho. E assim termina o conto, legal? O quarto conto, galera, se chama, né, Gennaro, ou Genaro, como você preferir, legal? Esse é um conto mais curtinho, no qual esse cara, o tal do Gennaro, né, ele é um aprendiz, beleza, de pintor, né, ele quer se tornar pintor, ele vai ser aprendiz, então, do tal do Godofredo Walsh, legal? Esse Godofredo Walsh, ele é casado com uma mulher chamada Nausa, mas ele tem uma filha cujo nome é Laura, e a Nausa e a Laura, gente, tem mais ou menos a mesma idade, né, assim, a Nausa deve ter ali uns 22, 23 anos e a Laura uns 16, entendeu? Isso porque o Godofredo tinha sido casado pela primeira vez, a esposa morreu e ele se casou de novo, tá? Muito bem. Quando o tal do Gennaro tá lá na casa do Walsh aprendendo a ser pintor, a Nausa, a esposa do Godofredo Walsh, dá em cima dele e os dois têm um relacionamento ali, tem um lance. Bom, a Nausa tá dando em cima dele e de repente a Laura começa a fazer o mesmo, beleza? E aí a Laura então, né, também vai se tornar amante ali, certo? Do tal do Gennaro. O cara só não pegou o Walsh, acho que ele não quis, né? Vamos lá. E aí, galera, o que acontece é que a Laura, como é uma menina ainda muito jovem, ingênua e tudo mais, né? A gente, afinal de contas, tá falando aqui do período literário do romantismo, não é mesmo? Ela acha que o Gennaro vai se casar com ela, sabe? Que os dois vão ter uma vida, né, pra sempre e tal. Não é que ele dá um fora nela, entende? Mas ele fala que não é bem isso, não é? Que eles tiveram ali umas noites legais e tal, mas ele não quer se casar, ele não quer ter nada com ela, ele não quer ter nada sério. E ela, então, fica doente. Ela fica doente, ela fica ruim, ela começa a ficar de cama, camada, comum também, né, esse tipo de, digamos, solução, né, galera, dentro aí do romantismo. O que rola na prática, então, é que ela começa a ter delírios e tudo mais. O pai dela, né, o Walsh, pra ficar perto da filha, pinta, né, enfim, faz uma pintura da filha ali pra cuidar dela, não sei o quê. E nesses delírios ela diz que na realidade a culpa é do Gennaro, que o Gennaro engravidou, olha só ela, e não quer agora assumir o filho nem ela e não sei o quê. E o Walsh então entende tudo. O que ele faz? Ele vai pedir para o Gennaro, né, ir com ele até uma cidade, comprar tintas, pincéis e tal. No meio do caminho o Gennaro para a carruagem, tira uma arma e olha para um precipício e fala para o Gennaro, ó, ou você pula ou eu atiro em você. E o Gennaro então pula. Beleza, ele se machuca um monte, né, galera, se descaralha inteiro lá, né, caindo nesse penhasco enorme e tudo mais, mas ele volta, certo? Depois de alguns meses, ele se recuperando para casa do Walsh. Quando ele chega lá, ele descobre que tanto o Walsh, quanto a Nausa, quanto a Laura estavam mortos. O Walsh, a Laura deve ter morrido, né? Ela não estava bem psicologicamente. O Walsh deu para ele, né, mesmo, e para a esposa Nausa, uma espécie de veneno, né, para os dois tomarem ali, né, pelo que descobre o Gennaro, né? Então o desfecho aqui é, de todos os contos, na minha opinião, o desfecho mais ultra romântico, né, galera? Ou seja, aquele desfecho mais exagerado que existe, né, dentro do romantismo, legal? Bom, o antepenúltimo conto, chamado Claudius Hermann, galera, é um conto também mais curto, no qual a ideia aqui é a obsessão doentia que leva a uma imoralidade muito significativa, legal? Bom, o tal do protagonista, o Claudius Hermann, né, ele vai numa festa que foi dada, certo? Que foi organizada pelos duques, chamado Duquesa Eleonora e Duque Máfio, legal? O casal aí, né? E ele, o Claudius Hermann, quando ele vê a Eleonora, ele se apaixona, assim, perdidamente por ela. Ele acha ela a mulher mais linda, bela, maravilhosa, meu Deus do universo. Ele precisa, né, aproximar dela. Então ele vai molhar a mão ali do jardineiro da casa dela, de todo mundo, assim, sabe? Pra tentar chegar perto. Ele chega perto, ele chega no quarto da Duquesa Eleonora, coloca lá um Boa Noite Cinderela na água que ela deixa do ladinho da cama pra dormir, e ela, enquanto dorme, ele, né, bom,
vai violentá-la sexualmente, legal? Aí você vai me perguntar, poxa, mas o duque não via isso e tal. Nesse momento histórico, gente, lembre que duques, né, e pessoas geralmente dessa classe mais alta e tal, né, enfim, que pertenciam à aristocracia, eles geralmente dormiam em quartos separados, tá? Porém, uma bela feita, ele vai colocar essa gotinha lá, né, do Boa Noite Cinderela, e quem toma a água, vem conversar com a esposa no quarto é o Duque. E aí ele toma a parada, daqui a pouco ele fica ruim e ploft, desmaia. E aí ele não tem o que fazer, né? Vão descobrir tudo. O que o Herman faz? Ele sai do esconderijo, sequestra a Eleonora e, meu Deus, daí pra frente só pra trás, né? Ele vai sequestrá-la, vai se mudar constantemente de cidades, vai continuar violentando ela, vai mantê-la em cárcere privado, assim, uma vida horrível, coitada da tal da, né, enfim, Eleonora tem. O Máfio nunca desistiu de encontrar a esposa e, de fato, muito tempo depois ele a encontra, certo? Quando ele a encontra, ela está em um estado deplorável e ele, quer dizer, ela, né, pede para que ele, Duque, a mate. E é o que ele faz. O Duque Máfio mata a sua esposa, Duquesa Eleonora, e depois se mata. E aí no final, né, enfim, ali do conto, chega o Herman, né, encontrando aquela cena meio, né, shakespeariana ali dos dois que tinham tirado a própria vida, né? Então a ideia da violência, né, galera, certo, do conto, associada, né, a esse contexto de abusos, de imoralidades, é a grande temática do Claudius Hermann, legal? Então veja, ó, um conto é pior que o outro, né? Porém, lá no início da história, lembra? Parece que o cara queria apostar quem contava a história mais, sabe, horrível. E não necessariamente essas histórias podem ser verdade, né? Embora, é claro, o Solfieri tenha mostrado que ele tem lá o negócio lá, né? Enfim, lá a grinalda da guria e tal. Mas, enfim, pode ser só uma coincidência, ele pode estar só inventando. Porém, galera, aí chega o conto Johann, legal? Que é o último conto do livro, legal? No conto, o tal do Johann, certo? Está em Paris, legal? E assim, ó, a história se dá na seguinte situação. Ele, Johann, está jogando bilhar, né? Jogando uma sinuca, dentro de um bar, e um jovem chamado Arthur, né? Vai se esbarrar nele, vai fazer ele perder lá a jogada, perder dinheiro, inclusive, nesse jogo. Eles, então, decidem resolver a coisa como dois homens civilizados, ou seja, num duelo, legal? E nesse duelo, o Johann acaba atirando fatalmente, né, no Arthur, no peito dele. O Arthur pede uma finese, né, uma fineza ali para o Johann. Ele tem duas cartas no paletó e ele quer então que o Johann as entregue. Uma das cartas era para a mãe do Johann, para a mãe do Arthur, né? E a outra carta tinha um anel dentro. E dizia o seguinte, que a moça que escreveu aquela carta estaria esperando ele, Arthur, naquela noite, e ela ia reconhecer, como estava tudo escuro, apenas pelo aquele anel que ele tinha nas mãos. O Johann não pensa nem meia vez, né? Ele bota o anel no dedo e ó, vai lá, né, enfim, pra casa da mina. E assim, quando ele chega lá, ele acha que ele reconheceu o lugar, né, assim, que era meio parecido e tal, né? Então ele sobe na casa, né, a moça pega na mão dele, vê que o anel tá ali, enfim, eles fazem o que tem que fazer. E ele sai do quarto da menina, né, devagarzinho, descendo as escadas. Quando ele tá descendo as escadas, um homem ataca ele. E aí, assim, os dois entram em luta corporal, soco, pulo, grito e tal, não sei o que, até que o Johann tira uma faca e, ó, espeta a faca no coração deste homem, matando-o. Mas isso, claro, deixou ele, né, cansado, assim. E daí, quando ele vira o homem pra ver quem que é, esse homem era o próprio irmão dele. E esse irmão dele não estaria às 4 horas da manhã numa casa qualquer. Afinal de contas, aquela era a casa do irmão dele. E quem morava com o irmão dele? A própria irmã do Johann. Então veja que o Johann é um cara massa, né? Ele acabou de matar o irmão e né, a irmã, desonrar a irmã. Então ele decide o quê? Vazar, né? Ele decide ir embora dali, fugir, justamente para que, né, enfim, ali não aconteça nada ainda pior, né, com ele. E a história acaba, gente, com ele, assim, já na taverna de novo, falando que essa história dele já tinha se passado bastante tempo, já tinham se passado 5 anos, né, e tal, legal, e que, né, desse modo, provavelmente nada iria acontecer, mas que isso realmente mostra que todos nós, né, humanos, vivemos no lodo, na degradação e blá blá blá, sabe? Ele começou ali né, a palestrar. Nesse momento que ele tá lá falando, entra na taverna uma moça, o narrador diz que essa moça se chama Geórgia, legal? E lá na carta que estava assinada do Johann, o nome que estava assinado era a letra G. Ponto. E o nome da mina aqui é Geórgia. Então, né, algo de, né, muito parecido, está muito semelhante mesmo. E assim, o narrador diz que essa Geórgia, ela é uma cortesã, ou seja, uma prostituta que tinha sido desonrada pelo irmão. Então é por isso que ela vive, né, nessa condição de prostituição. Bom, a Geórgia parece estar procurando alguém na taverna e tal, e ela vai assim diretamente ao Arnold. Lembra do Arnold? O Arnold era o cara que tava junto na mesa com todo mundo ali, né? E ela pega o Arnold, assim, joga o Arnold na parede, chama o Arnold de lagartixa, dá um beijão na boca do Arnold. Aí você fala, nossa, mas como assim, né? E ela chama o Arnold de Arthur, não de Arnold.
E nós, leitores, ficamos sabendo, portanto, que o tal do Arthur, lembra da história do Johann, não havia morrido. Ele sobreviveu. Na realidade, ele não morreu. Tá, mas como assim, Ele não morreu? Sei lá, cara, às vezes o tiro não foi fatal, alguma coisa assim. E daí ele conta aqui, né, que ele foi procurar a Georgia, mas ela não tava mais lá, né, que ele achou que ela não queria mais nada dele, que não sei o que, coisa e tal. E que na realidade ela conta que não foi isso, porque ela foi desonrada, né, enfim, por isso que ela tá ali hoje procurando né, justiça. Então, ato contínuo. Ela tira uma adaga, né, do casaco dela, degola o Johann na frente de todo mundo, beija mais uma vez o Arnold barra Arthur e, na sequência, ela, a Georgia, tira a própria vida, certo? Com gritos do Arthur, ou do Arnold, né? Falando, não faça isso. E nesse contexto, as luzes da taverna vão se apagando aos pouquinhos, indicando, né, o final da história. Legal, gente? Então, assim, o que esses contos revelam? Basicamente sistemáticas, né? De obsessão, de negatividade, né, gente? De questões relacionadas ao contexto histórico negativo, de uma visão, né, corrupta do mundo, da degradação dos valores morais. Massa, é isso que tem que se ligar aí. A Federal provavelmente vai cobrar esse tipo de questão de você, ó. Questãozinha de enredo, galera. Quer ver? Vamos fazer essa questão aqui então. Nessa daqui ele traz 1, 2, 3, 4 afirmativas e te pergunta qual delas estariam corretas, né? Então na 1 ele fala, ó. A narrativa se organiza através de 5 episódios independentes. Uma série de histórias fantásticas e trágicas impregnadas de vício e de crime. As personagens de nomes estrangeiros, Sofieri Bertram, Genaro Claudius e Johann, embriagadas, narram seus estranhos e macabros casos de amor. Certo, né, galera? Esse daqui é um resumo do que a gente acabou de ler. Na 2 ali, ó. Embora os 5 episódios sejam independentes narrados em primeira pessoa pelos jovens Sofieri, Bertrand, Genaro, Hermann e Johann, existe um narrador que em terceira pessoa é responsável pela visão de conjunto da narrativa, certo? Porque esse narrador aparece tanto, lembra, no primeiro capítulo quanto no último capítulo também. A número 3 ali, ó. A importância do ambiente na narrativa pode ser observada pela combinação já no título de 2 elementos fundamentais, a palavra noite e a palavra taverna, o que é verdade também, né? O primeiro, né, a palavra noite, revela o gosto pelo noturno, pelo mistério, pelo momento em que a realidade parece inclusive envolver-se pelo sobrenatural e pelo terror. E o segundo, né, a palavra taverna, enfatiza a consciência de solidão dos jovens românticos que, inadaptados do mundo real, buscam o álcool e a boemia como forma de evasão. Nossa, o cara nessa número 3 fez uma definição, né, enfim, aí do romantismo. Perfeito. A número 4. A narrativa ultra-romântica de Álvares de Azevedo, quanto ao gênero, pode ser vista como épica e trágica ao mesmo tempo. Não, né, gente? Épica seria aqueles poemas épicos, trágica seria tragédia, ou seja, seria teatro. Então não, né? São contos, já tá errado aí número 4, as corretas seriam, portanto, a número 1, 2 e 3, legal? E aí ficamos por aqui então, né, meus nobres e minhas queridas, espero que você tenha entendido legal aí, ó, o livro Noite na Taverna, compreendido suas características, seus enredos e entendido legal aí todos os elementos, né, enfim, que fazem parte dessas questões relacionadas a essa grande obra do romantista Álvares de Azevedo, legal? Muito bem, então, ó, fique à vontade aí, né, enfim, para quaisquer dúvidas que você tenha aí nas redes sociais, me perguntar. Espero que eu tenha te ajudado aí, né, enfim, a entender melhor um pouquinho essa obra, beleza? Grande abraço do professor Helder, então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, valeu, tchau! Salve, galerinha, tudo bem? Como é que você está por aí? Tudo certinho? Vamos continuar nossas, né, enfim, aí, leituras das obras catalogadas no vestibular da Federal do Paraná, falando hoje então aí sobre um romance, galera, do realismo, legal, romance esse aí escrito por uma mulher, uma grande escritora brasileira, legal, pouco conhecida, né, e pouco reconhecida, que é a tal da Júlia Lopes de Almeida, beleza? Então vamos lá, né, chega junto aí, vamos conversar um pouquinho sobre ela, legal? Muito bem, então a Júlia Lopes de Almeida, galera, ela é uma escritora, certo, que fez parte aí do movimento do realismo, tal como Machado de Assis e outros grandes escritores. Embora ela tenha feito parte desse movimento do realismo, claro, por ela ser uma mulher, né, por ela ser uma mulher ainda, né, enfim, aí dentro de um contexto histórico muito paternalista, patriarcal e tudo mais, é claro, ela não acabou sendo, digamos, bem vista, né, enfim, aí pelos outros contemporâneos dela lá, em relação, assim, à sua escritura e sua literatura. De qualquer maneira, galera, isso é importante lembrar também. É um aspecto que pode vir a ser cobrado de vocês dentro do universo da prova da Federal do Paraná, legal? Muito bem, a Júlia Lopes de Almeida, gente,
ela é uma escritora que fez aí uma grande quantidade de obras, né? Ela produziu, certo, uma grande quantidade de romances, né? Dentro do contexto, né, enfim, aí da sua arte, né? Da sua literatura. Foi casado, inclusive, né? Com um autor de literatura também. O nome dele era Filinto Lopes de Almeida, legal? Ela foi, né, enfim, casada durante muitos anos com ele, legal? E ela escreveu aí, né, enfim, Ânsia Eterna, Memórias de Marta, que inclusive tá catalogada no vestibular aí, né, galerinha, da FUVEST, beleza? Escreveu um romance bem interessante chamado A Casa Verde, escreveu também um romance bem legal chamado A Intrusa, e se você der um Google aí, né, enfim, você vai ver que ela fez uma grande, né, enfim, aí obra, certo? Ela foi uma escritora bastante prolífica que produziu bastantes textos diferentes, dentre os quais, é claro, o romance que a gente vai falar aqui hoje, A Falência. O estilo dela se caracteriza, galera, bem pelo estilo daquela prosa, olha só, ágil, econômica, objetiva, né? Importante lembrar isso para a prova federal, certo? Uma prosa mais objetiva é uma prosa do realismo. É aquela que descreve, aquela que deixa evidente, né, as coisas que fazem parte do contexto sócio-histórico. Ela também vai produzir uma crítica social bastante grande, principalmente em relação aos dramas humanos vividos por famílias, como acontece no caso da Falência. Mas quase sempre, os temas da Júlia Lopes de Almeida, gente, vão falar de elementos ligados a mulheres, né? Então as protagonistas da história dela são quase sempre protagonistas, né? Não, né, enfim, não mulheres, legal? Então isso é muito importante, as personagens femininas, a discussão sobre o papel social da mulher numa sociedade extremamente machista, paternalista e tudo mais, essa é uma temática importante aí na obra da grandiosa Júlia Lopes de Almeida, legal? O romance Falência, galera, é um romance que ele é um romance folhetinesco, certo? Ele tem aquelas estruturas de capítulos curtos, massa, que vão acontecendo ali num crescente até chegar num clímax, né? Existe um desfecho aqui que é um desfecho bastante plot twistico, digamos assim, mas então tem todas as características daqueles romances que eram produzidos ali no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, né? Que eram romances, galera, mais voltados para questões sociais mesmo, entendeu? Então assim, nesse livro a gente vai ter 25 capítulos ao todo, legal? E eles não têm nome, tá? Os capítulos são apenas enumerados, né, enfim, ali pelos números arábicos, 1, 2, 3 até o número 25. O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente e heterodiegético, isto é, o narrador sabe tudo que se passa na mente das personagens e também, é claro, ele faz, né, enfim, quer dizer, ele não faz, né, parte da história, né, ele é heterodiegético, legal? A linguagem, galera, do livro vai mesclar características tanto do determinismo, beleza? Que é uma característica bem importante dos textos do século XIX, o determinismo lembra do Taine, o determinismo lá, né, enfim, do Aloysio Azevedo, aquela ideia de que o meio ambiente, a forma social influenciam o comportamento das pessoas, legal? E claro, né, galerinha, características realistas também, principalmente pela subjetividade, por esse narrador mais intruso, que se mete na história, pelas críticas sociais que o livro vai produzir, proporcionar e refletir, legal? A temática central, o título do livro deixa isso evidente, né, é uma crise financeira, né, cara, é a falência aí, né, enfim, do tal do Teodoro, né, certo, que vai ser o cara que vai à falência, mas a crise financeira também é uma crise moral, também é uma crise, digamos, individual, ou seja, a palavra falência do título, ela é polissêmica, sacaram? Ela tem vários sentidos e significados que podem aí, né, enfim, se amoldar dependendo da interpretação que você empreender aí dessa grandiosa obra. Bom, qual é, afinal de contas, né, o núcleo da obra? A gente tem aqui dentro desse livro, gente, um núcleo familiar, certo? Então a história se passa dentro do contexto de uma família, legal? Essa família é composta pelo Francisco Teodoro, que é o protagonista da história, o cara que vai falir na história aqui, certo? Ele não é brasileiro, legal? Então é importante lembrar disso, ó, ele é português, né? Ele vem pro Brasil ainda muito jovem e tal, pra tentar a vida, não sei o que, dá certo, né? Inclusive ele se torna um homem bastante rico, com bastante posses, ele vai ser alguém que tem uma espécie de armazém de café, no qual ele, bom, armazena café e tal, e vai vender, né, essas coisas todas aí nesse contexto histórico. É um homem, portanto, com bastante, não apenas dinheiro, mas poder, status, entende? Prestígio social, né? Ele precisa se casar uma certa feita da sua vida lá e tal, porque ele quer ter descendentes, ele quer ter filhos e tudo mais, e ele encontra nisso a Camila, galera. A Camila também é uma mulher brasileira, não é uma mulher portuguesa, mas é uma mulher que, sim, que não ama o Francisco Teodoro, certo? Ela se casa também por interesse. Então a grande temática, certo, do casamento por interesse, que está presente em vários romances do realismo, galera, seja no Brasil, seja fora do nosso país, né, também está presente no romance A Falência, certo? A falência também é a falência desses valores morais, éticos, culturais, como por exemplo o casamento. Bom, desse casamento entre os dois aí, vão surgir 4 filhos.
o Mário, que é o único rapaz, né, o filho mais velho, a Ruth, certo? E também a Raquel e a Lia, legal? Que são aí gêmeas, né? São menininhas, bem jovens na história, ali 3 aninhos, 4 aninhos. A questão, galera, é que a Camila e o doutor Gervásio, legal? Que é um médico da família, né? Ajuda lá a Ruth quando ela tava doente, salva meio que a vida dela e tal, né? A Ruth vai sobreviver muito por conta do que faz, né? De fato, o doutor Gervásio. Então a Camila vai agradecer, digamos, de uma maneira mais íntima aí, né? O doutor, e aí pronto, ó, cria-se uma relação que é outro tema, né, gente, extremamente recorrente dentro da literatura do realismo, que diz respeito ao que? Ao adultério, cara. Então, ó, adultério, certo? Junto aí com a questão da crise, né, familiar, a casamento por interesse e tal, já são dois grandes temas trabalhados por grandes autores como, por exemplo, Machado de Assis, Dostoiévski, né, Charles Dickens, S. de Queiroz, entre tantos outros aí. Dentro da casa do Teodoro e da Camila, além, né, dos filhos, moravam também a Nocra, certo? Que é uma espécie de governanta da casa da Camila, uma mulher negra, já mais velha, certo? Que tem ali, né, enfim, assim, a sagacidade de saber fazer um pouco de tudo e tal. E temos a Nina. A Nina, veja, vai ter uma papel importante na história. A Nina, ela é sobrinha da Camila, legal? E ela, a Nina, ela vive na casa ali da Camila, não como necessariamente uma sobrinha, sabe? Tal, com as mesmas regalias da Ruth, né, e tudo mais. Mas não, mais ou menos como uma empregada da casa, certo? Então tem essa questão aí também, massa desse relacionamento familiar, né, galera, exploratório aí, certo, da Camila para com a Nina, né? Temos também as tias da Camila, a dona Itelvina e a dona Joana, que vão aparecer na história, e são duas mulheres mais velhas, que mantêm ainda resquícios, galera, da época da escravidão, são mulheres extremamente, assim, individualistas, que se preocupam demasiadamente com a sua aparência, são mulheres até mais, digamos assim, associadas ou vinculadas, né, a uma ideologia muito opressora mesmo, assim, sacou? Aquele lance meio pós aí, né, enfim, de escravidão no Brasil. Além desses personagens que são os principais, temos, é claro, né, gente, um monte de personagens secundários na história. O Capitão João Rino e a irmã dele, a Catarina, são dois desses que são importantes, inclusive, né? O João Rino, ele tem, inclusive, um certo, assim, affair, né, um apreço ali pela Camila, ele gosta dela, mas depois ele descobre que primeiro ela é casada e depois ela já tem um amante, né, que é o Dr. Gervásio. A Catarina, que é a irmã do João Rino, é a única mulher na história, galera, a única personagem feminina que muda um pouco os moldes, sabe? Daquela estrutura feminina sempre muito certinha, uma mulher sempre, né, enfim, dona de si, uma mulher assim que, ela obedece ao marido e tal. A Catarina não é assim, ela é uma mulher mais pra frente, ela é uma mulher mais evoluída, ou seja, é uma personagem que antecipa já algumas características que vão estar presentes, né, galera, durante a vigência do século XX, que é quando o livro é produzido, né, enfim, no fim das contas, no ano de 1901. A Dona Emília e a Sofia, respectivamente mãe e irmã da Camila, aparecem apenas, né, enfim, lá no comecinho do livro, quando ela se casa e tal, e depois elas retornam para a cidade delas, que é lá no Nordeste. Inclusive, quem paga esse retorno delas é o, né, enfim, Francisco Teodoro, né, galera, certo? Que é o marido aí, né, da Camila, legal? Além desses personagens, temos também personagens ligados ao Francisco Teodoro, ó, principalmente personagens associados ao contexto do que ele faz lá dentro do universo do trabalho dele, né? Que é aquele lance lá do café, daquele armazém que ele possui. Então temos aqui, ó, o Senras, o Mota, o Ribas, legal, que são funcionários, bem gente boa, os caras, né? Inclusive tem uma cena que o Mota, né, vai quebrar a perna, o próprio Francisco Teodoro chama o Dr. Gervásio para ir ajudá-lo lá numa certa região da cidade que vai ser descrita de maneira bem determinista, né, no sentido de ser, assim, vinculada àquela ideia de que o espaço, o ambiente, influencia as ações do homem. Temos também, assim, outros empresários do café, como, por exemplo, o Lemos, o Negreiros, o Inocêncio Braga, o Gama Torres. Esses dois últimos, né, o Inocêncio Braga e o Gama Torres, vão ser os responsáveis, digamos assim, pela derrocada, né, pela né, falência, de fato, aí do tal do, né, Francisco Teodoro. Bom, qual que é o enredo, afinal de contas, né? O que rola, galera, é que a gente tem duas histórias paralelas aqui acontecendo. A primeira delas, que é a mais importante, é o que? É o Francisco Teodoro com o seu armazém lá e tal, e ele vai começar a perceber que aqueles amigos dele ali, o Lemos, o Negreiros, principalmente o Inocêncio Braga e o Gama Torres, eles estão ganhando dinheiro porque estão apostando na Bolsa de Valores, certo? Lá da capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro. E é claro que o tal do Francisco Teodoro, um homem, né, enfim, de muitas posses, um cara com grande prestígio social, ele também deseja ter acesso, né, galera, a esse universo. E o que ele faz? Ele vai, então, investir cada vez mais dinheiro, assim, influenciado, incentivado pelo Inocêncio Braga, né, principalmente, e também pelo Gama Torres. Porém, Inocêncio Braga e Gama Torres são dois homens estudados, que fizeram
curso superior, sabe? São doutores, né? Estudaram na corte, não sei o quê. Ele, o tal do Teodoro, não é que ele seja um cara burro, não é isso, mas o conhecimento dele é um conhecimento muito mais pragmático, sabe? O livro quer mostrar um pouco disso também, que muito da nossa elite brasileira era uma elite pouco preparada, né? Era uma elite despreparada mesmo, pro contexto de, né, de um desenvolvimento econômico ali, tá ligado? De um desenvolvimento sócio-histórico. Então, o tal do Teodoro acaba perdendo todo o seu dinheiro. Ele vai falir. E nisso, ele se sente extremamente mal, ele vai se fechar no escritório da casa dele, a esposa dele, que é a Camila, fica preocupada, vai perguntar se ele quer alguma coisa e tal, e de repente ela escuta um tiro. Ela, né, consegue lá arrombar a porta, abrir a porta e, claro, encontra o marido morto, né? Então, ó, a gente tem essa história, certo? De falência do tal do Francisco Teodoro por conta da sua incompetência, da sua ingerência, da sua falta de estudo, da sua carência de conhecimento, né, que é levado, é influenciado aí, né, enfim, por outros indivíduos a perder dinheiro. Mera coincidência aí, né, enfim, com tigrinhos e outras bets aqui no Brasil atual, hein? Convenhamos, né? Bem parecido. Bom, além disso, gente, dá pra gente fazer um paralelo aqui numa outra história. A história, né, paralela a essa, é a história da esposa dele, a Camila, que tem um adultério, né? Vive em adultério ali com o tal do doutor Gervásio. Dentro desse contexto ali, ó, todos na família aparecem saber que a Camila tem esse relacionamento. Tanto que o filho mais velho dela, o Mário, uma vez ela vai ralhar lá com ele, que ele chegou em casa mais tarde, sabe? Ele fez lá umas cagadas. E ele vai jogar na cara dela. Ah, quem que é a senhora pra me dar lição de moral? Tem aí esse relacionamento com o doutor Gervásio, que todo mundo sabe, que não sei o que. Ou seja, ele mostra pra mãe que ele, né, tinha conhecimento desse relacionamento. Tanto que o Mário é o cara que quer sair de casa, né? Ele vai sair de casa. Inclusive, ele vai encontrar uma menina chamada Paquita, é o nome dela, veja só. E vai se casar com essa moça, que é muito rica, vem de uma família muito, muito, muito abastada. E ele viaja, né? Casa-se e vai viajar em lua de mel com essa menina tal da Paquita. Tanto que ele daí não sabe que o pai se matou. Quando o pai se mata, ele estava falido, ou seja, eles não têm mais posse nenhuma. Eles têm que sair lá num prazo bem breve, assim, da casa onde vivem. Então imagina a situação. Nesse interim, é interessante lembrar que a Nina, lembra, a sobrinha da Camila, né, que vive junto na casa ali, né, e tal, deles. A Nina que tinha uma certa paixão ali, né, e tal, escondida pelo Mário, claro, nunca foi correspondida. A Nina ganha de presente de aniversário do doutor, né, Teodoro, né, ou seja, do Francisco Teodoro, uma casa, velho. Claro, não é uma casa, né, meu Deus, uma mansão, um sobrado enorme, mas é uma casinha lá longe, lá num bairro bem isolado do Rio de Janeiro, que ele havia dado para ela de presente de aniversário. Então, assim, é a única solução que sobra agora para todas essas pessoas. Veja, a Camila, a filha dela, a Ruth, né, as duas filhas gêmeas, a Raquel e a Lia, a Noca, que é a governanta da casa, e agora a dona da casa, que é a Nina, né? Então, imagina, 6 pessoas vão mudar, né? Vão ir morar nesse pequeno local, um tugúrio, né? Enfim, no subúrbio lá do Rio de Janeiro. E assim, ó, nesse contexto, tá tudo ruim, né? Porque eles tinham dinheiro, eles tinham uma vida, e agora eles têm que trabalhar, né? Batalhar para ir atrás do próprio sustento. A Ruth, filha mais velha da, né, enfim, Camila, começa a dar aulas de piano, de violino, que ela era sempre uma menina que gostou muito de música, né? A Noca, que era governanta, começa a fazer comida pra fora, ela vira uma espécie de empregada doméstica, né? Juntamente com a Nina também. A única que não faz nada dondoca da vida ali é a tal da Camila. E a Camila, ela faz isso porque ela tá tentando encontrar uma solução, um motivo ali, né, enfim, para ela sair dessa vida. O filho dela, o Mário, volta da lua de mel da Europa, descobre tudo o que aconteceu e dá uma ideia pra mãe. Ele fala ao Mário o seguinte: mãe, agora que o pai morreu, então, né, pô, a senhora podia assumir lá o lance, né, com o doutor Gervásio e tal, ele certamente iria cuidar melhor da senhora, né, dar aí uma casa e tal. E ela não tinha se ligado, né, nessa ideia. E aí o que ela faz? Ela vai lá conversar com o doutor Gervásio, que recebe ela na casa dele de maneira muito estranha, assim, né? Ele tá muito evasivo, sabe? Muito lacônico, muito pontual aí e tal. Não quer falar muito sobre as coisas que estão rolando. E ele diz pra ela que isso tá acontecendo, que ele não pode ficar com ela, ele não pode assumir o relacionamento com a Camila. O doutor Gervásio não pode assumir nada com a Camila, porque ele, doutor Gervásio, já era casado, gente. Olha aí, ó, o plot twist da história, né? Ele já era casado, inclusive ele se separou agora, assim, galera, a separação se deu na medida em que ele mora num lugar e a moça em outro, mas é claro que ele ainda quer o dinheiro da moça, então eles estão casados ainda no papel. De qualquer maneira, ele se separa dessa moça porque, veja só, ela traiu o doutor Gervásio. Então, olha aí, ó, ironias do destino, né? E o desfecho da história, gente, se dá na medida em que a Camila, ela tem uma epifania
epifania, né? O que é uma epifania? A epifania é quando de repente você se dá conta, sabe? De alguma coisa, de repente você se dá conta, enfim, de algo, né, que tá ali dentro daquele contexto do qual você faz parte. Você tem uma súbita revelação, assim, sabe? Existencial. E a Camila, ela reflete sobre isso, que ela é uma mulher, ela não precisa de homem nenhum para ajudá-la, que ela tem 2 braços, sabe? 2 mãos, 2 pernas e assim vai. E que ela mesma pode então ajudar, auxiliar, né, no fim das contas ali a sua família. E o enredo termina aí, legal? Nesse sentido, ó, perceba que o enredo, como eu te falei, ele tem aí uma tripartição, né? A gente tem uma falência, certo? Que ela é econômica, isto é, a falência do próprio Francisco Teodoro, que vai se arruinar por apostar em investimentos super arriscados que ele não conhecia, vai levar a ruína dele, a ruína da família. Ele era um cara que não aceitava, né? Até porque era um burguesão lá, ele não queria que os outros enxergassem ele como alguém que não tinha mais dinheiro algum, não é verdade? Então por isso ele tira a própria vida, mais seguro, né? A falência também é uma falência, galera, moral, né? Social, uma vez que os valores da época, né? Especialmente a temática da infidelidade, né? A questão aí, né, enfim, da busca incessante por status, nem que seja um custo moral, legal? Né? A questão, por exemplo, também das aparências, das hipocrisias sociais, entendeu? Todos esses elementos fazem parte, né, do universo aí da literatura do realismo, de forma geral, e também especificamente do livro, claro, A Falência, né, da nossa grandiosa aí escritora Júlia Lopes de Almeida. E, de certa maneira, dá pra dizer que a falência também é, galera, a falência da burguesia, uma vez, né, que ele mostra aqui, quer dizer, ela mostra aqui, né, a Júlia Lopes de Almeida, através do seu narrador, a questão da fragilidade, né, dessa burguesia que recém era emergente, que recém havia saído da escravidão e tal. Ela não era preparada, ela não estava sabendo ainda lidar, né, com as necessidades sócio-históricas daquele contexto, e isso leva, portanto, à falência também econômica, legal? Então, nesse sentido, ó, elucubrações aí são possíveis, né? Por exemplo, a questão, né, enfim, aqui de que o casamento por interesse é uma das temáticas centrais, né, galera, desse universo. O Teodoro se casa com a Camila com o Teodoro, né, o Mário se casa com a tal da Paquita e tal. Nenhum deles se casa por elementos ligados ao amor, o romantismo, coisa do tipo. É tudo um arranjo, né, enfim, ali econômico, é tudo uma necessidade social, legal? Então, né, gerar herdeiros, né, ter uma posição social, estabilidade e assim vai. Além disso, né, a gente tem a hipocrisia, né, enfim, das atitudes das pessoas, a preocupação delas em demasia com status, aparências, bailes, etc e tal. Ou seja, é um grande retrato da elite do Rio de Janeiro e, de certa forma, da elite brasileira, né, galera, do final do século XIX, comecinho do século XX. Elite essa que, convenhamos, talvez não tenha mudado tanto assim, né, nos dias atuais em relação às suas estruturas, preocupações e, claro, anseios, desejos e atitudes, né? Bom, nesse sentido, gente boa, dá pra dizer também que a temática do trabalho é um elemento interessante visto por uma ótica de negatividade dentro desse livro. Veja, o trabalho é associado no livro A Falência como algo vinculado a pessoas inferiores, né, a pessoas pobres, a pessoas que não têm senso prático, sacou? Mas, no fim da história, a própria Camila, né, vai precisar fazer esse trabalho braçal para sobreviver, né? Quando o Teodoro fale, ele é uma metonímia justamente disso, né, galera? Desse grupo social do qual ele faz parte, né? Ou seja, ele nunca trabalhou, claro que ele trabalhou, ele sempre, desde sempre, né, ele costumava dizer, né, conquistou tudo que conquistou com muito trabalho, muito suor do rosto dele, muito esforço e assim por diante. Porém, ao mesmo tempo, ele não queria, né, perder tudo aquilo, ter de reconquistar de novo, digamos assim, né? Então ele se mostra um cara covarde, despreparado, de certa maneira imoral, né, porque deixa a família desprotegida, desprovida, massa. E também os amigos lá do Teodoro, né, gente, o Inocêncio Braga, né, o Gama Torres e tal, eles são astutos, eles são traiçoeiros, né, eles querem mais é que o cara se dane para que, claro, né, com isso eles acabem herdando, obviamente, comprando massa, esses armazéns, não é, e todas essas questões que pertenceriam ali, portanto, ao Francisco Teodoro, né. E no fim das contas, galera, eu acho que esse livro é um grande alerta às leitoras, às mulheres que mais liam livros nesta época aí. Por quê? Porque a Camila, ó, ela faz uma metáfora, galera. Qual metáfora? Ela vai metaforizar aquelas mulheres que, tal como ela, vivem, certo? Sem, né, instrução formal, tão habituadas a futilidades, festas, roupas, etc. São mulheres vinculadas, portanto, às aparências, mas assim,
É justamente esse alerta que a Julia Lopes quer dar, que o casamento não é uma tábua de salvação, não é um fim em si mesmo, que essas mulheres elas precisam, devem, demandam, né, terem aí, sei lá, acesso à educação formal, coisa do tipo e tal, né, tanto que o primeiro, né, lugar que ela vai tentar se salvar, né, a Camila depois que dá tudo errado, é o amante dela, né, o Dr. Gervásio. Então o amor aqui, o relacionamento, tudo isso, é sempre visto como uma tábua de salvação, é tudo ligado ao interesse, né, e não necessariamente vinculado ali a necessidade, coisa do tipo. Então o prognóstico que a Julia Lopes faz é justamente esse: o casamento não é um fim em si mesmo e demanda então que as mulheres, né, lutem aí pelos seus direitos. Muito legal, né, porque é muito atual esse livro aí. Como que a Federal pode cobrar isso de você, meu caro e minha querida, dentro da sua prova? Então olha só, na Federal provavelmente o que vai ser cobrado são duas coisas: o enredo do romance e, claro, as questões, né, enfim, temáticas a ele associados, né, os assuntos, críticas e outros elementos. Então nesse aqui, galerinha, nesse exemplo, a gente tem aqui, ó, 4 afirmativas, certo? Pra avaliar aqui, tá legal? Né, qual delas, ou quais delas, é claro, estão certas, né? Então vamos olhar primeiro, ó, ele fala assim, ó: o Francisco Teodoro, né, o personagem Francisco Teodoro, ao falir, ele perde não apenas a sua fortuna, mas também a sua identidade social, evidenciando a concepção de que a sociedade burguesa enxerga o indivíduo como um mero produtor, um mero consumidor de bens. Certíssimo, né? Definiu bem aí o que o Teodoro, né, galera, tá fazendo. Na 2, ó: o papel da mulher na obra é fundamental, verdade, pois é por meio da relação com Camila que Teodoro tem a oportunidade de questionar os seus valores, os seus ideais, revelando a crítica à submissão feminina na sociedade da época. O problema é que ele não questiona isso, né, galera? Ele não questiona os seus valores, os seus ideais. Na cabeça do Teodoro ele tá certo, né? Enfim, então não tem questionamento nenhum aqui por parte dele. Na 3, ó: o realismo barra naturalismo, né, presente na obra, se manifesta por meio da descrição minuciosa da paisagem urbana, das atividades comerciais, industriais, da relação entre o homem e a natureza, evidenciando a concepção de que o ambiente influencia a vida das pessoas. De certa forma, eu quero crer que sim, né? Há essa temática meio realista barra naturalista da influência do meio, da influência também do ambiente social, né? Da influência aí desses elementos. Mas, quando ele fala ali de a relação entre homem e natureza, né? Então, eu acho que essa número 3 aqui, né, galera, também, principalmente por conta desse contexto aqui, se colocaria como errado. E a última, ele diz assim, ó: o conflito entre o indivíduo e a sociedade é central na obra, o que é verdade, já que a falência de Teodoro é resultado de sua tentativa de se adequar aos valores e comportamentos esperados da sociedade burguesa. Não, na realidade ele não quer se adequar nada, né, galera? Ele já tá adequado a esses valores, ele quer ganhar mais dinheiro mesmo, né? Ele quer ser mais milionário ainda, né? Ter mais, né, posses e congêneres. Então essa seria aí a letra A resposta correta da questão, beleza? Dentro dessa perspectiva, então, meu caro e minha querida, a gente conclui aí, né, enfim, mais uma aulinha aqui, fechou do ponto de vista da literatura, certo? No caso aí, falando do romance e a falência, a fim de que você então chegue na prova da Federal super bem preparado e preparada, a fim de que acerte também aí todas as possíveis e imagináveis questões acerca desse, espero também de outros romances e obras, legal? Muito obrigado então pela aula, meu caro e minha querida, espero que você tenha curtido e gostado. A gente se encontra aí num próximo, né, enfim, momento, portanto, beleza? Um grande abraço, beijo do Helder aí, valeu! Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Como é que você está por aí? Espero que muito bem. Vamos hoje aqui agora falar então de mais uma obra do modelo da Federal do Paraná, que está lá catalogada, que é a grandiosa obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus, beleza? Então chega junto aí, ó, vambora falar dessa obra, beleza? Gente, esse livro foi publicado originalmente no ano de 1960, pertence, portanto, à terceira geração modernista, legal? E é da famigeradíssima Carolina Maria de Jesus, né? Esse é um livro que você pode indubitavelmente utilizar aí em vários vestibulares, né? Fazer referências, uma vez que ele fala de questões sociais, culturais, históricas, políticas, econômicas, né? De invisibilidade, enfim, né? De vários aspectos aí. Assim como você tá vendo na foto, tá aí do ladinho, ó, a Carolina Maria de Jesus era uma escritora negra, o que também, né, enfim, aí se vincula toda essa questão de uma literatura que é, de certa forma, uma literatura que advém, né, de campos sociais de pessoas mais infelizmente excluídas, invisibilizadas e assim por diante, né? Ela mesma diz, galera, né, enfim, a Carolina Maria de Jesus, que ela não era uma escritora, mas sim uma autora de obras intimistas e pessoais, legal? E o que isso quer dizer, Helder? Quer dizer que na realidade ela não escreve sobre ficção, segundo ela, né? Ela escreve sobre ela mesma, sobre a vida dela, ou seja, é um tipo de literatura pesada autobiográfica, legal? Um tipo de literatura que, portanto, fala, aborda, retrata
retrata, né, está presente dentro desse contexto, né, enfim, aí da, digamos assim, exploração sócio-histórica que sofre Carolina Maria de Jesus e também pessoas como ela, né. Então todas essas temáticas ali que eu falei antes pra você, né, enfim, vão estar presentes e de maneira muito recorrente vão aparecer em vários momentos do livro, né, como por exemplo a miséria, a invisibilidade social, a marginalização, os vários tipos de violência, o descrédito, a injustiça, né, a importância da literatura dentro desse contexto como uma espécie de válvula de escape, de evasão, o processo de favelização, né, galera, que nessa época aí, né, enfim, que a história se passa, né, década de 50, quase 60, é um processo que está se tornando mais recorrente, na verdade, está se formando de maneira mais forte, né, dentro dessa perspectiva sócio-histórica, legal? Então a ideia, certo, é que esse elemento, né, enfim, aí está associado, né, galera, a esse contexto histórico, legal? Formando, portanto, essa realidade. Bom, o que significa o título, né? Por que o livro se chama Quarto de Despejo Diário de uma Favelada? Olha só, a ideia, galera, do título do livro é a seguinte: o livro se chama de Quarto de Despejo porque, segundo a própria escritora, segundo a própria Carolina Maria de Jesus, né, no ano de 1948, a partir dessa época aqui, né, enfim, começaram a demolir determinadas casas no centro da cidade de São Paulo que funcionavam como cortiços. Lembra do livro Cortiço, do Aloysio Azevedo, que eram aquelas grandes, né, enfim, ali, casas, né, aquelas grandes casas coletivas e tal, onde viviam bastantes famílias, né, e essas casas começaram então a assumir, né, digamos assim, né, desse contexto histórico, legal? E com isso, muitas casas dessas desaparecendo, o que acabou acontecendo é que essas pessoas não tinham mais para onde ir e, portanto, começou aí, né, um processo chamado de processo de favelização, legal? E ela, Carolina, diz, né, o seguinte, ela fala assim que ela denomina que favela é o quarto de despejo de uma cidade, isto é, lá, né, os pobres são despejados, né, são jogados, são trastes velhos, entendeu? São coisas do gênero. Então o título, galera, assim como acontece no romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, né, é um título metafórico, legal? É um título que tem já nele embutidas algumas reflexões que podem ser feitas sobre o enredo, né, sobre, enfim, os significados da história, sobre os personagens, legal? Bem importante refletir sobre o título, portanto. Em segundo lugar, galera, o título do livro, o subtítulo dele é O Diário de uma Favelada, né? Então a gente tem aqui dentro desse livro um diário, a estrutura dele é de um diário, certo? Tem título lá, por exemplo, de 22 de abril de 1951. Aí ela narra o que aconteceu ali. Às vezes ela não narra o dia seguinte, ela pula uns 2, 3 dias, dia 26 de abril, entendeu? E assim vai, né? Então, essa estrutura permite uma pergunta que é bem importante, que a Federal do Paraná e outras bancas já cobraram sobre esse livro, que é o seguinte: a gente está diante de um livro de literatura ou de um livro de memórias? Ou são memórias literárias? Ou as memórias estão sendo colocadas numa linguagem literária, estão sendo literarizadas, né? Então é importante refletir sobre isso. Esse livro fica numa linha bem tênue entre o que é literatura e entre o que é um texto autobiográfico, legal? Nesse contexto, gurizada, a gente tem um retrato muito fiel aqui, ó, bem, né, enfim, importante, imponente, né, das marcas de oralidade que caracterizam textos biográficos, não é verdade? Então, assim, a Carolina, ela vai utilizar um vocabulário muito dela ali, né? Expressões muito simples, mas expressões muito às vezes até de baixo calão, expressões às vezes de uma oralidade muito significativa, né? Expressões que no geral, gente, são expressões muito vinculadas, né, a esse contexto de uma literatura mais oral, né, uma literatura mais oralizada, legal? Mas a própria Carolina, né, enfim, como mostrei ali na foto pra você anteriormente, ela também representa esse universo que ela tá retratando, né? Ela também faz parte, tal como acontece com o nosso queridíssimo Giovanni Martins, da obra aí, né, galera, chamada O Sol na Cabeça. Lá a gente, claro, não tem o Giovanni narrando ele mesmo, mas é óbvio que também há ali muitas questões autobiográficas. Ele, Giovanni Martins, é um cara que cresceu no morro, é um cara que cresceu na favela, é um cara que cresceu nessas comunidades. A Carolina também digamos, fruto, entende? Desse ambiente do qual ela faz parte. Então ela é negra, semi-alfabetizada, ela infelizmente vai acabar não tendo, melhor dizendo, né, uma colocação profissional sólida, né, e tal. Ela é uma catadora de papel reciclável, né, ela tem 3 filhos, certo, né, 2 meninos e uma menina, né, cada um com um homem diferente ali. Então, assim, o contexto de vulnerabilidade social não é a que ela tá descrevendo, ela tá vivendo esse negócio, entendeu a ideia? Ela passa por esses elementos, ela está presente, gente, dentro dessa realidade, ó. Essa é uma questão importante para você refletir sobre o livro, e é algo que também pode vir a ser cobrado de você lá no universo da Federal do Paraná. Bom, o livro, galera, não tem um enredo
enredo propriamente dito, pelo menos não igual, por exemplo, acontece com o livro Noite na Taverna, ou então com a obra lá, né, enfim, da falência da Júlia Lopes de Almeida, ou ainda com os contos, né, enfim, lá do Giovanni Martins, do Sol na Cabeça, ou mesmo o Drible, né, do Sérgio Rodrigues. Embora nós tenhamos aqui um livro que ele é um livro narrativo, né, ele é um livro em prosa, a gente não tem um enredo propriamente dito, porque na prática existem muitos, digamos, casos, né, que são contados e que são recorrentes, né, enfim, dentro ali, né, enfim, da história da tal da Carolina Maria de Jesus. Um desses casos recorrentes, galera, se dá, né, quando ela narra a luta diária dela para pegar água na única torneira que fica lá, né, enfim, na favela do Canindé, certo? Não sei se você conhece ou reconhece a geografia de São Paulo, né, mas o Canindé hoje é uma região muito central, né, enfim, aí da cidade de São Paulo, onde tem lá o estádio da Portuguesa, né, de Desportos, lá da Lusa, perto da famosa rodoviária do Tietê, né, então assim, é um centro da cidade ali, mas na época da Carolina Maria de Jesus, aquilo era super longe do centro da cidade, era uma favela isolada, às margens do rio Tietê, imagine só, né, rio esse inclusive que as pessoas às vezes pegavam água de lá, né, pararam de pegar porque muitas delas começaram a ficar doentes, começaram a ter problemas, justamente porque a água já naquele momento histórico era muito poluída, né, era uma água que não era própria para consumo, então assim, pense, uma favela inteira, cara, tem uma torneira só pra você poder pegar água potável a fim de cozinhar, tomar banho, fazer as coisas. Esse contexto da luta diária pra poder pegar água, botar numa grande, né, lata, né, de tinta usada pra levar pra casa, fazer esse trajeto umas 6, 7 vezes. Pense, velho, é um elemento que, embora repetitivo, ele só reforça a repetitividade desse ciclo de exclusão do qual faz parte a Carolina. Além disso, gente, temos também a temática da fome, ó, do desespero, né, que passa tanto a Carolina quanto os filhos, legal? Né? Então, a ideia da fome, eu diria até que ela é uma das protagonistas da história, infelizmente, não é verdade? Em muitos diferentes momentos da narração, gente, o livro não é um livro pequeno, né? Quarto de Despejo é um livro que tem ali as suas 300 páginas e tal, mas todos os dias retratados pela Carolina, bom, eu não diria todos, eu acho que é um exagero meu aqui, hiperbólico, mas grande parte, para não dizer grande parte, a quase totalidade dos dias que ela narra que ela comeu, ou que ela não comeu, ou que faltou comida para os filhos, ou que faltou para ela, ou que ela deu para os filhos a comida, mas não conseguiu ela mesma se alimentar, né? Então, a temática da fome, né, é outro elemento importante. Então, veja, a gente tem a questão da água, a gente tem a questão da fome, são elementos básicos, entende? É a questão da geografia da fome mesmo, né, da qual fala lá o sociólogo brasileiro, o geógrafo brasileiro, né, José Né Santos e tal. A ideia aqui é que dentro desse contexto, ela, Carolina, não tem atendido as necessidades básicas de um ser humano, certo? Ela não consegue comer, ela não consegue tomar água, ela não tem um lugar direito para morar, né, uma vez que ela vive num barraco super improvisado. E além disso tudo, né, ademais, galera, outro tema comum é que a favela é um lugar o quê? Violento, depravado, onde na época o álcool, né, era um elemento muito recorrente. Não existiam ainda drogas sintéticas, né, ou outras drogas, enfim, dentro desse contexto, como por exemplo, sei lá, maconha, né, enfim, cocaína e tantas outras. Então o álcool, né, gente, era o elemento mais preponderante ali, né, para o aumento da violência, para mulheres que eram agredidas pelos maridos, para pessoas que às vezes eram violentadas sexualmente e coisas do gênero, legal? O enredo, portanto, como eu disse para você, né, entre aspas, é basicamente isso, sabe? É a recorrência dela contando esses fatos. Cada dia ela conta um fato diferente, ela foca em algo distinto, ela retrata algo, né, enfim, ali que acontece, ela denota, né, enfim, ali as reflexões que faz acerca desses fatos. O texto, galera, tem esse tom memorialístico, entende? Ela tá, tipo, narrando de um futuro, como se ela estivesse olhando pro passado, entendeu? Então, assim, não existe uma fabulação, né? Não existe um enredo ficcional no livro, entendeu? Porém, quando ela retrata esses elementos, quando ela fala da história dela, dos filhos e tal, ela produz várias análises críticas, sociais, fala muito sobre o desamparo, do segregação, a desumanização, a degradação dos valores morais, né? E nesse sentido, então, o livro assume um caráter literário, né? Porque literatura ele é um livro elucubrativo, ele promove a você, leitor, algumas análises acerca do ambiente do qual você faz parte. Então, menos do que um enredo de romance, a gente tem aqui um texto quase que é um manifesto, assim, sabe? Né? Da Carolina em relação a esses universos aí, né?
de desigualdade, opressão, degradação, maldade, entende? Tudo isso ela quer evitar, ela quer transcender, ela quer ir além, mas ela não consegue, entende? E ela reclama bastante no livro, inclusive, veja só que legal, a sagacidade dela, né, que era uma mulher que tinha muito pouco estudo formal, ela fez até o que hoje seria pra nós ali o terceiro ano, né, a antiga terceira série, legal, hoje seria o quarto ano, né, do fundamental, mas ela produz várias reflexões políticas, gente, falando de vereadores, prefeitos, governadores, até de presidentes, mostrando que eles prometem muitas coisas, né, mas na prática, claro, né, essas coisas nunca se concretizam. Veja que ela tá falando aqui da década de 1950, galera, certo? Há muito tempo atrás, né, 70 anos aí já se foram, e até hoje essas reflexões políticas se tornam e são ainda muito atuais, né? Bom, o que a Federal pode te perguntar acerca, né, enfim, do livro, já que ele não tem um enredo? Em primeiro lugar, aquilo que eu te falei, lembra? A luta para pegar água, fome, a miséria, a violência, a opressão, a degradação. Então, embora eles não sejam partes de um enredo, eles compõem como se fosse uma coxa de retalhos, assim, dessa realidade da qual faz parte a Carolina. Show de bola? Outra coisa importante, queridão e lindona, é o seguinte, é você lembrar dos nomes dos personagens do livro, certo? A gente vai ter aqui, então, claro, além da Carolina, obviamente, os filhos dela, o João José, que é o filho mais velho, o José Carlos, que é o filho do meio, e a Vera Eunice, galera, que no início da história ela tem apenas 4 anos de idade, né? O livro, gente, se passa num prazo, digamos assim, de 5 anos, quase 6, legal? Então a Vera Eunice, que começa a história com 4 aninhos ali, já vai ter 10 anos, vai, arredondando no final, né? O José Carlos tem os seus 6, 7 aninhos, ele já vai ter ali, né, enfim, quase 16, né? E o João José, que tinha já, né, no início da história ali os seus 10 anos, 11, ele já vai ser um homem, né, enfim, 18, 19 anos aí no final da história. Entende? Então, assim, a ideia dos dias que ela vai retratando, os anos, né, que se passa a história, é do ano de 1951 até mais ou menos 56 ali, né? E tem esse, né, essa correlação temporal, legal? Os meninos dela, né, o João José e o José Carlos, eles frequentam a escola, olha só que interessante. Porém, massa, como eles não têm condições aí básicas, como por exemplo, um local para morar, né? Sei lá, lápis, papel, até mesmo um sapato para vestir, uma roupa e coisa do gênero, eles acabam abandonando a escola, certo? Uma vez que eles sofrem muito bullying, preconceitos e congêneres, né, gente, por não estarem, digamos, no padrão, né, aceitável para conviver, né, dentro daquele ambiente ali. Além disso, o local, gente, onde eles residem, né, claro, é a favela do Canindé, óbvio, mas assim, é um local muito violento, certo? Muito opressor, extremamente vinculado, né, à ideia que a Carolina fala que todos os que estão ali são despejos, são restos, então ninguém se importa muito com o que eles fazem ou deixam de fazer, né? Então tem várias cenas em que a Carolina descreve que uma vizinha dela, por exemplo, foi agredida pelo marido, ou então que uma criança que estava passando pela rua, né, um determinado senhor ali teve olhares, que ela usa essas palavras, olhares libidinosos, certo? Ou seja, com desejos, né, eróticos e tal, para a criança, e ela é uma mulher muito assim, sabe, consciente do seu papel de cidadão, do seu papel civil, ela vai denunciar, ela liga para a polícia, porém as pessoas acham isso ruim, certo? A mulher mesmo que é agredida pelo marido diz que o marido, quando ele tá agredindo ela e tal, a polícia chega, prende esse marido dela em flagrante e levam ele embora. E a vizinha da Carolina fica indignada com a Carolina, falando, porra, você fez isso e agora meu marido, cara, quem que vai pagar as minhas contas? Quem que vai cuidar da minha casa? Ou seja, né, ainda hoje esse tipo de situação de submissão, né, gente, esse tipo de situação de exploração, esse tipo de situação, infelizmente, né, de até mesmo uma prisão, né, domiciliar e tal, né, para as mulheres ainda existe bastante, e a Carolina tá falando disso já aí, ó, 70 anos atrás, né? E óbvio, né, galera, a questão sociocultural aí, né, enfim, que envolve os filhos dela, é muito importante. Por que é muito importante, Helder, essa questão sociocultural? Ora, porque o direito à infância a esses indivíduos é negado, né? Eles têm que ajudar a mãe, eles saem, sabe aqueles carrinhos, né, desses catadores de recicláveis que nós todos e todas vemos nos grandes centros urbanos e tal? Pois é, eles durante vários dias da semana eles ajudam a Carolina, né, a empurrar o carrinho, a encher o carrinho e assim por diante. Então o conceito de cidadania se perde aqui, né? Aí ó, a famosa cidadania de papel, né? Certo? Entra aí também, não é verdade? Dentro desse contexto aí do Gilberto Dimenstein, não é mesmo? Aquele contexto. As crianças não têm um pai ali presente, tudo que a Carolina precisa é ela mesma quem tem que comprar, arcar, então a temática da paternidade responsável também não existe, a ausência de seguridade social, né? O excesso de problemas, né, galera, de exploração.
Então todos esses contextos, né, enfatizam apenas o quarto de despejo, né, da Carolina aí. Aqui embaixo, assim, enxerga uma fotinha dela escrevendo ali, né, enfim, o seu livro, legal? Talvez, quem sabe, né, enfim, um dos trechos do diário, né? E a ideia é que ela, a Carolina, a grande protagonista da história, ela, assim, representa, como eu te falei antes, uma metonímia, né, dessa realidade social. Então ela é mãe de 3 filhos, mora numa favela, né, isolada, assim, né, toda violenta, tudo mais. É uma mulher negra numa sociedade que é muito preconceituosa, né? E aí ela vai contar, então, essa história dela que é muito triste, melancólica, verdadeiramente tétrica mesmo, certo? E nesse sentido, gente, ela vai usar, então, nesse contar a história dela, mas não dela apenas, entende? E sim desses indivíduos que, como ela, vivenciam, experienciam, né, situações semelhantes. Veja, ela nunca foi casada, certo? A Carolina, por escolha própria, ela diz, né, dentro do livro e tal, né, ela não quer ninguém pra sustentá-la, nem pra encher o saco dela com os filhos e tal, mas rolam ali, né, dois homens, ali, dois affairs, legal, da Carolina, né, dentro do livro, né, o seu Manuel e o seu Raimundo, né? Inclusive esse último, o seu Raimundo, queria realmente se casar com a Carolina, né? Morar junto com ela, mas ela que não quer. Então, assim, veja, até o amor, né? Até o sentimento, até a ideia de, sei lá, né? Dividir a vida com alguém e tal, ela teve que procrastinar, ela teve que deixar de lado para poder favorecer e facilitar a vida dos seus próprios filhos, né? Então a temática aí, ó, de sofrimento, resiliência, né, gente? A ideia dela resistir a essa indescritivelmente difícil tarefa, né, de criar os filhos e conseguir, né, o básico para ela mesma, é a grande temática do livro, né? Era uma mulher, então, assim, de uma profunda, gente, ó, sensibilidade, certo? Quase uma poeta, de fato, entende? Então tem várias frases do livro, né, que são muito famosas, como, por exemplo, essas que aqui se encontram. Ela diz assim, ó, que quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. Olha só, essa daqui é uma frase dos coachings aí, né, utilizando na atualidade. Aqui ela diz também, ó, atualmente somos escravos do custo de vida. Ó, o quão atual é essa frase, né? Frase que foi escrita em 1950 e pouco, a gente tá em 2026 aí, né, enfim, e ainda hoje, galera, certo, esse tipo de, né, situação acontece, né? Somos escravos do custo de vida. Quem governa nosso país, outra frase dela, é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é a dor e a aflição do pobre, né? Então ela está dizendo que quem deveria governar o país deveria ser um pobre, aquele que não tem dinheiro, aquele que sabe a dor, a aflição do pobre, né? Ela diz aqui, né, enfim, a famosa frase também que a gente já leu antes, né, que ela classifica São Paulo da seguinte forma, ó, o palácio, né, ou seja, o palácio do governo, certo? A sede lá da prefeitura de São Paulo é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, já a favela é o quintal onde jogam os lixos, né? Horrível aí, né, gente? Fala sério. Então, assim, ó, como eu te falei antes, não existe um enredo, mas como você percebe, existem, né, essas recorrências que a gente falou antes lá, lembra? Ela pegar água, ela sofrer com essas preconceitos, situações todas e tal, e também a fome, né, gente? A fome é o grande protagonista, eu diria aí, né, enfim, de vários e vários momentos, infelizmente, dentro aí, né, da história, legal? Tem uma cena que já tá ali, tá, não vou dizer no início, mas tá mais pro início do que pro meio do livro, né? No qual ela, Carolina, vai até um frigorífico, certo? Local onde eles processam carnes, né, e tudo mais. Esse frigorífico jogava fora restos de carnes, restos de, né, ossos que não iam mais ser utilizados, e a Carolina, então, pegava, junto com outros, né, pessoas da favela, esses restos, certo? Para fazer sopa, coisa do gênero, porque pelo menos era, né, uma comida ali que eles tinham. E o dono do frigorífico começou a jogar criolina, certo? Que é uma espécie de produto com cheiro muito forte, né? No lixo, justamente para os pobres não poderem pegar a carne para comer. Ela até fala isso, ó, percebi que no frigorífico jogam criolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer, né? Então veja, até essa situação, né? É uma situação que infelizmente, mas é também atual, né? Enfim, ainda é recorrente no nosso contexto, né, enfim, social. A questão da insegurança alimentar, né? Eu acho um dos temas centrais aí, né, gente? Dentro da história da Carolina Maria de Jesus. Então a recorrência, certo? É a grande questão, né? Em quase todos os dias narrados, ela tá falando que ela tá comendo restos, tá vendendo entulhos para ter o que comer, tá se alimentando com sobras, com produtos estragados. Ela fala inclusive que o filho dela, numa certa feita, pegou um monte de melancia de um carro lá, de um caminhão que tinha virado, né, as melancias, certo? E as melancias estavam estragadas e ele não deu bola, comeu mesmo assim. Então, assim, como eu te falei, ó, a recorrência desses fatos tornam ele, né, uma espécie de fato onipresente
presente, uma espécie de protagonista. A temporalidade, né, gente, desses fatos é o que incomoda. Isto é, até hoje temos situações como essas, né? Doenças, fraqueza, alimentação com o resto, violência, inflação, né? Enfim, aí são coisas todas recorrentes e, claro, infelizmente, né, bastante comuns aí no contexto da Carolina Maria de Jesus. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa frase. Ela fala assim, ó: será que Deus sabe que os favelados passam fome? O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. Olha que engraçado que ela escreve animais aqui, né? Com um jeito todo particular dela aí, né? Então, assim, em linhas gerais é isso, gente, certo? Se você quiser resumir o livro, é o quê? Problema estrutural básico, tipo miséria, fome, falta de água, violência contra a mulher, alcoolismo, racismo, enfim, né? Problemas que fazem parte do Brasil até hoje, que são estruturais, né? São basilares. A violência contra a mulher é outra temática comunzona, certo? Dentro do contexto da obra, legal? Não só contra a Carolina, mas contra, né, enfim, todo o contexto ali do qual ela faz parte. E também, gente, ela faz muitas reflexões políticas que, além de serem bastante atuais, né, mostram que os políticos, eles têm uma preocupação muito, olha aí, ó, cosmética, certo? Muito, digamos assim, para inglês ver, né? Como diria lá a Lida Schwartz, né? Uma política muito de eufemismos mesmo, aquela que é feita desde sempre na nossa sociedade, legal? Então, ó, ela faz essa análise crítica da sociedade no fim das contas. Ela diz aí, a democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país tudo está enfraquecendo, o dinheiro é fraco, a democracia é fraca, os políticos fraquíssimos e tudo que está fraco morre um dia. E ela ainda diz aqui no final, né? O povo brasileiro só é feliz, né, galera, quando estiver dormindo. Olha que legal, hein? Então, ó, o Quarto de Despejo é um livro bem fácil de interpretar e de compreender. Basta você entender, como nesta aula eu mostrei pra você, as características mais simples, porém importantes, que fazem parte da estruturação do, entre aspas, enredo, da formatação do livro e, claro, né, das simbologias, dos desdobramentos que a trama oferece. Vamos dar uma olhada como isso acontece, né, enfim, na prova. Olha só, aqui a gente tem uma questão que é assim, ele trouxe ali um trechinho do texto do livro e perguntou, ó, o trecho anterior faz parte das considerações políticas que aparecem repetidamente em Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Considerando o conjunto dessas observações, indica a alternativa que resume de modo adequado a posição da autora sobre a lógica política das eleições. Então, olha lá, no trecho a gente lê: nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes, que já foram preteridos nas urnas, mas o povo que não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos, diz, né, a Carolina Maria de Jesus ali. Então vamos lá, na letra A, né, ela diz assim, por meio das eleições, políticos de determinados partidos acabam se perpetuando no poder. Ela não fala da perpetuação, né, no poder aí, né, então não é essa a resposta. A letra B ele diz, os políticos se aproximam do povo e depois das eleições se esquecem dos compromissos assumidos. Tá aí, gente, essa é a resposta, ó, certo? Exatamente o que ela falou ali, né, enfim, no contexto. Os políticos preteridos, na letra C, são aqueles que acabam vencendo as eleições por força de sua persistência. Não dá para afirmar que são eles, né? Então não é certa a resposta. Graças ao desinteresse do povo na D, os políticos se apropriam do Estado, contrariando a própria democracia. Infelizmente isso acabou acontecendo, né? Enfim, em alguns momentos da história do Brasil, aí, inclusive posteriores a Carolina. Mas não, né, gente? Não seria essa aí a resposta, legal? Bom, então tá aí, ó, Carolina Maria de Jesus, né? Com o seu famigeradíssimo Quarto de Despejo diário de uma favelada. Espero que eu tenha te ajudado a entender legal esse livro, galerinha. Não deixe de lê-lo, certo? De observá-lo, legal? Vá atrás de leituras, esse livro é muito importante, certo? É uma grande obra dessa grandiosa escritora aí, beleza? Muito obrigado então pela aulinha, espero que você tenha curtido e gostado, a gente troca uma ideia aí num próximo encontro, meu lindão e minha lindona, faça aí, né, enfim, então, bom uso das listinhas de exercícios, dos resuminhos, leia com calma, espero que você tire e alcance uma nota bem expressiva em literatura na Federal, beleza? Grande abraço do Helder então, gente, valeu!